O verde dos seus olhos e os dois lados do abraço. Esse amor machuca, tal como espinho de cacto. O verde dos seus olhos e os dois lados do abraço. Esse amor machuca, tal como espinho de cacto. Não posso viver sem, mesmo que eu queira não te largo. Te amo, cacto, temos um pacto. Sai do meu caminho, já sabia o que perdeu. Sem essa de carinho agora que já não sou seu. Bem que eu te avisei, tanto eu te falei. Se disser tá tudo bem, eu vou dizer aquilo que você perdeu. Seu direito. Eu sei o que você quer fazer, você quer me enlouquecer. Eu sei o que você quer, eu sei o que você quer fazer. Você é louco que eu deixo ela fazer o que quiser comigo. Toda vez que eu me aproximo e faço ela de abrigo, ela faz de conta que as coisas que me disse não passaram de mentira. E quando eu me afasto, ela não gosta, corre atrás, e é assim que o jogo vira. Sempre que vou embora, ela vem atrás. Quando eu decido ficar, ela já não quer mais. Então eu digo, eu já vou nessa, ela me diz vai, mas quando eu tô indo, ela me pede um pouco mais, mas agora esquece. Eu já não sou mais de ninguém, muito menos de você que não quis me fazer bem. Agora esquece, pode até ser egoísmo. Eu sei, eu tenho muito amor, mas não vou dividir contigo. O que eu fiz? Ele fala com dinheiro e me trata como uma princesa. Ele me diz: ninguém nunca vai te amar porque você é um poço de tristeza. Tão bonita, mas nunca feliz. Culpada por negar um sexo que eu não quis. Controle mascarado de palpite. Escolhas que eu nunca tive. O tipo errado de amor. Ela tinha tanto peso que pensar era sentir-se refém. Desprezo a si mesmo causa dor no outro também. Tentou manter segredo, mas o mundo viu. Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio. Nunca ainda é cedo viver no... Semana de Diversidade da Escola Politécnica, apresentada pelo coletivo Frente Polipride, que é o que eu faço parte. E eu sou o Gabriel Crepaldi, mas podem me chamar de Gabs. Eu vou ser o mediador de vocês nessa primeira atividade. Então, alguns avisos iniciais. Primeiro, a CEDEP ela vai ser inteiramente online, como vocês já sabem, né, devido à questão da pandemia do coronavírus. E a gente vai explicar agora um pouquinho do cronograma do evento. Então, primeiro, a live está sendo transmitida no YouTube e o primeiro bloco ele vai ser com perguntas que a gente coletou ao longo do evento. Então, a gente coletou as perguntas no Instagram para mandar para os palestrantes responderem para vocês. Depois a gente vai ter um intervalinho de 3 minutos para a gente conseguir trocar os intérpretes, para a gente conseguir ir no banheiro, tomar uma aguinha. E aí o segundo bloco vai ser com perguntas do público, ou seja, que vocês podem mandar para a gente através de uma plataforma que chama Slido. Lá vocês conseguem mandar as perguntas e voltar nas perguntas que vocês têm mais interesse de saber. Aí essas perguntas vão ser passadas para a gente e no segundo bloco a gente pergunta para os nossos palestrantes. Tranquilo? Bom, primeiro de tudo eu gostaria de falar um pouquinho dos nossos prêmios. Então todo mundo que está participando já ganha um prêmio que é 15% de desconto na primeira compra da empresa Evino e 10% de desconto nas compras seguintes ao longo do mês. Então você consegue tomar um vinhozinho assistindo a gente. Participando da segunda atividade, que vai ser às 6 horas,
vocês ganham 10% de desconto na 99 Pop, então vocês conseguem ir na farmácia, no mercado, sem estar muito exposto ao coronavírus, né? E participando de 3 ou mais eventos, vocês concorrem ao sorteio de 1 ano de Netflix, um vale do Outback, e aí, para vocês fazerem tudo isso, vocês têm que estar inscritos nesse evento, não só assistindo, tá? E preencher o feedback que a gente vai mandar no fim dessa atividade, beleza? Então, dando início então a essa atividade, a gente está falando sobre saúde mental para LGBTQIAP+, durante a quarentena, e eu queria apresentar então as pessoas que estão aqui. Eu queria agradecer a presença da Bruna, a nossa intérprete, e apresentar então a Alessandra, que ela é sócia da Rainbow Psicologia e trabalha mais com linguagem neutra. Então, Alessandra, se apresenta um pouquinho pra gente. Boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Alessandra, sou formada em comunicação, né? Publicidade e marketing no Mackenzie, em cursos em comunicação não violenta, sou curiosa na utilização prática da comunicação, na verdade. Converso muito com o Hamilton, que é meu sócio, a gente se comunica de diversas maneiras, inclusive sem palavras. E aí na Rainbow a gente tenta aplicar isso diariamente, a comunicação neutra e inclusiva, para poder acolher melhor as pessoas. Perfeito, amei. Nosso próximo palestrante é o Hamilton, que ele é psicólogo e fundou a Rainbow Psicologia, então conta um pouquinho da sua história, Hamilton. Tá mutado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Hamilton, fundador da iniciativa Rainbow Psicologia, que é uma iniciativa que, né, tem o interesse em cuidar da comunidade LGBT. Né? Nós fazemos atendimento especializado, entre aspas, eu falo entre aspas porque não existe uma especialização na psicologia para a nossa comunidade, mas o que é especializado no nosso caso é o cuidado e o não julgamento. Né? A gente fala que é um espaço aí para a gente poder falar sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum julgamento moral, né? E essa parceria com a Alessandra foi justamente para a gente poder trabalhar de uma maneira mais inclusiva e mais neutra, porque tudo nasce da comunicação, né? Nós somos seres sociais aí porque nós nos comunicamos, então a ideia dessa iniciativa é exatamente essa, poder, né, cuidar da nossa comunidade, porque infelizmente a gente sabe que às vezes encontramos profissionais da área da saúde, em especial da psicologia, que não seguem muito bem essas questões éticas, né? Eu até brinco que cada vez que a gente fala o termo cura gay, uma fada morre em algum lugar, porque é um termo que não devia nem existir, né? Então é quase como se a gente tivesse criado uma iniciativa para lutar contra isso, né? A gente tem a parte clínica, mas também tem o viés militante social aqui, né? Bate de frente com essas questões que a gente encontra. Perfeito. E nosso terceiro palestrante é o Eliseu, que ele é psicólogo, responsável pela criminalização da LGBTQIAP+ fobia no Brasil. Então, se apresenta um pouquinho pra gente, Eliseu. Um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou psicólogo, psicanalista, a vida inteira de consultório, depois acabei me envolvendo com a política e pude estar à frente de várias conquistas da nossa população, desde a luta do casamento, a criminalização, que foi a maior questão, o nome social no ensino básico, agora há pouco a ação que garantiu que gays, bissexuais, mulheres trans e travestis possam doar sangue. Enfim, fui consultor da Base Nacional Comum Curricular para a questão LGBT, então venho cada vez mais me apropriando dessa nossa luta, principalmente para a questão da inclusão e do combate ao preconceito como política, né? Uhum. Perfeito. Agora, então, que a gente já apresentou todo o evento e os palestrantes, a gente vai para as perguntas. A primeira pergunta que a gente tem é: o que é linguagem neutra e qual é a influência dela na vida e saúde mental de pessoas LGBTQIAP+. Aí pode responder quem se sentir mais confortável. Bom, vou começar falando aqui. A gente fala da neutralidade, é a não utilização do gênero para se referir a alguém. Mas a linguagem tem que ser neutra e inclusiva. Dar um exemplo prático, que todo mundo já deve ter lido, ou pelo menos tentado ler, porque é impronunciável, é a substituição das letras A e O por X ou arroba. Não tem como a gente ler, tá? A gente não consegue pronunciar essa palavra. Então, uma das coisas que a gente tem lutado e tentado educar as pessoas é que isso pode parecer uma neutralização da linguagem, mas é excludente, porque toda a população deficiente visual não tem acesso a esse texto. Quando é uma palavra ou outra, ainda dá para entender, mas nenhum aplicativo de leitor de texto, ele lê essas palavras, então ele dá um erro.
tem vários vídeos na internet, inclusive de pessoas compartilhando sobre isso. Então, assim, se você imagina ler um artigo, né, com 1000 palavras, todas escritas com X ou arroba, o esforço é 10 vezes maior. Aí você tem que se esforçar para entender o conteúdo e o que está escrito. Causa uma desistência. A necessidade da linguagem neutra é o respeito, né? Total. Uma coisa que a gente sempre conversa, o Milton e eu, é que assim, para não pecar, é melhor perguntar, né? Como você prefere que te chamem? E eu respeitar o gênero que você me diz. Pouco me importa se é conflitante com a imagem, para mim ou não. Eu tenho que é respeito, é o tratamento que a gente dá a vida inteira. A gente aprende quando é criança, o senhor e senhora, né? Para pessoas mais velhas, vai caindo, mas tem a ver com o respeito, educação com o outro. Quem determina isso não sou eu, como outra chamado, ou a outra. Sim. Se alguém quiser complementar, o Hamilton e Eliseu sabem muito sobre isso. Queria só dar um palpitezinho aí da parte clínica, né? Por que essa comunicação neutra, inclusive, é importante nos atendimentos de terapia? Porque entra no que eu falei na minha apresentação do não julgamento, né? Saber como o outro quer ser chamado, saber como que outra pessoa se identifica, e não chamá-la ou chamá-lo da forma com que eu acho que ela quer ser chamada, né? Então, no processo de terapia, o terapeuta ele tem que ser totalmente neutro, né? Uma palavra aí importante. Então, a partir do momento que eu entendo quem está na minha frente, sei como que a pessoa quer se colocar, quer ser recebida e tudo mais, eu não estou sendo preconceituoso, porque eu não estou colocando a minha moral pessoal, o que eu acredito ser daquele indivíduo no atendimento, porque o atendimento é sobre ele, não é sobre mim. Né? Por isso que é extremamente importante desenvolver essa linguagem neutra dentro do processo terapêutico. É uma questão delicada, a gente traz ela para o espaço da política, que é uma linguagem mais formal, nem sempre a gente consegue garantir a linguagem neutra. Mas, por exemplo, quando a gente fez a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que foi uma grande mudança do governo de entender que a educação ela tem que ser feita por habilidades e competências, eu tive um embate muito grande com os livros didáticos. Não tanto na linguagem neutra, que não é assim, na questão da identidade de gênero. Por exemplo, o livro de matemática, ele vai fazer a pergunta assim, conte quantos meninos e quantas meninas tem na sua turma. Isso parece simples, mas isso é uma questão totalmente binária, né? Então, só tem menino e menina, e isso vai... Quando os conservadores falam de ideologia de gênero, a ideologia de gênero que existe ela é o contrário, é organizar o nosso mundo num padrão binário de macho e fêmea, e qualquer coisa fora disso é discutível. Então, acho que a grande inclusão, e a gente até no governo anterior tentava fazer isso, é entender que a questão de identidade de gênero, de linguagem, ela tem que ser transversal. Ela tem que estar na escola, com todos os professores, na construção do material didático. Claro, a gente não vai abolir os gêneros, a gente não vai mais fingir que não existe menino e menina, mas a gente vai dizer que existe algo mais, existe alguém não binário, alguém que não se identifica nisso. Isso é muito mais importante para a construção da subjetividade de uma criança do que uma aula, um professor explicando, olha, existe o não binário. Não adianta você ter uma aula um dia na semana se tua prática na semana inteira ela é excludente e ela é binária. Então é um desafio muito grande que a gente tem na educação. Eu sei que isso aí às vezes é um pouco utópico quando a gente tem escolas que mal têm energia elétrica, mas a gente tem que ser um pouco utópico quando está falando de saúde mental, quando está falando de educação. Tem que existir espaços acolhedores para depois a gente conseguir fazer isso em larga escala. Então, eu acho que isso é uma discussão muito importante de como a gente pode fazer. Se alguém não se sente confortável de falar todos, algo assim, mas a língua portuguesa tem várias ferramentas de serem inclusivas, usando a gramática convencional, a escrita convencional. Então, essa discussão ela tem que ser ampliada e escutando todas as vertentes. Nossa, totalmente. Amei que vocês falaram. Só dando um aviso, então, no nosso segundo bloco, a gente vai usar as perguntas que vocês mandarem pra gente no Slido, que é uma plataforma. Então, a gente está mandando o link de novo para vocês. Lá vocês conseguem mandar perguntas e votar nas dúvidas que vocês mais têm pra gente perguntar para os palestrantes no segundo bloco. Beleza? Só lembrando. Agora vamos, então, para a segunda pergunta, que é: quais são os danos psicológicos desse confinamento para a população?
a piora do estado de saúde mental das pessoas em época de quarentena é real? Sim, ela é muito real, né? Mais, infelizmente, aí do que nós gostaríamos. E tem várias razões, né? Primeiro, a invisibilidade das nossas identidades, confinados em ambientes que nós não necessariamente gostaríamos de estar, ou com pessoas que não gostaríamos de estar, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na identidade trans, ou mesmo nas questões de sexualidade, né? A partir do momento que você está obrigado a estar num ambiente confinado, com pessoas com as quais você às vezes já convivia, mas não precisava ficar o dia inteiro, não precisava ficar tanto tempo, porque saía para trabalhar, saía para ir para a faculdade, esse contato nocivo, de certa forma, acaba ficando mais intenso, ele acaba ficando mais próximo. Então aumenta aí a sensação de invisibilidade, porque antes era mais fácil, né, a gente conseguir estar entre os nossos amigos, estar entre as pessoas que nos aceitavam durante o dia, né, nos nossos afazeres, e aí às vezes acabava ficando em casa depois com os parentes, quando, né, recortando aí no caso de algum parente que não aceite, e aí a gente conseguia de alguma maneira lidar com isso, né? Então tem muitos relatos que eu ouvi de pessoas que estão confinadas com parentes, com conhecidos que não aceitam a sua sexualidade ou não aceitam a sua identidade de gênero e não chamam no pronome que a pessoa se identifica muitas vezes também, né? E aí isso faz com que a pessoa se sinta invisibilizada, e com isso, né, a gente pode desenvolver sintomas de depressão, problemas de autoestima, crises de ansiedade, também por conta desse confinamento, porque aí tem o fator de que você está ali por obrigação, você se sente impotente, você se sente, né, de certa forma preso, né, literalmente, porque além da questão do isolamento social, que já foi um fator de estresse e de ansiedade coletivo, né, para todos nós, ainda tem o agravante de ser obrigado a estar naquele ambiente com pessoas que você não tem essa relação, né? Então, sim, nesse período da quarentena isso aumentou bastante, né? Todos os preconceitos são terríveis, né? Eu sempre dou um exemplo. O menino negro que sofre racismo na escola, ele chega em casa e o pai é negro, mas o menino gay ou trans que sofre LGBTfobia na escola, ele chega em casa e ele apanha de novo. Porque é o gayzinho, o viadinho, a voz é fina, não senta direito, não senta que nem macho. Toda a opressão vem. Imagina preso nessas famílias, assim, né? Qual é a sensação? Porque a escola muitas vezes é espaço de preconceito, mas também às vezes a escola é um lugar onde você tem um colega que te entende, tem um amigo que você conversa, sai do ambiente familiar. Eu mesmo fui vítima de homofobia na minha vida e minha saída era a escola. Eu ia para a escola às 6 horas da manhã, voltava para a escola às 7 horas da noite. Eu estava o dia inteiro em todas as atividades da escola possível para não ter que sofrer agressão em casa, porque à noite minha tia chegava e ficava lá comigo. Então eu acho que a gente tem aí, e mais do que isso, a gente tem que entender que não é só a quarentena. A gente vai ter uma queda no PIB de pelo menos 10%. Isso é a maior ruptura do nosso PIB desde a década de 50. E quem vão ser os mais atingidos? Quem vai demorar mais para o mercado? A gente aprovou semana passada aqui no Senado a Lei Aldir Blanc de Cultura, mas será que a cultura LGBT vai receber o dinheiro das secretarias estaduais? Será que a gente tem um recorte para as drags, para os shows, para os DJs de boate LGBT? Ou será que vai ser a cultura mais tradicional? Porque a experiência que a gente tem aí, eu te falo da política, é que num momento de crise como esse, os recortes não são respeitados, porque a ideia é de que está todo mundo sofrendo, mas isso não é verdade. É só você ver que aí o coronavírus está pegando principalmente mulheres negras. Por quê? Porque a vulnerabilidade, as pessoas que não podem fazer isolamento, as pessoas que moram em casas que não dá para ficar, que tem 5, 6, 7 pessoas no mesmo cômodo, é ali onde a crise vai se instaurar. Isso repercute totalmente na população LGBT. Nós somos aí 5% da população do Brasil, somos 8% da população de moradores de rua, porque são mais expulsos das famílias, têm menos contato, tem uma rede de proteção social mais frágil, e a mesma coisa vai acontecer no mercado de trabalho, né? Porque os preconceitos vão vir por ali. Não acho que é impossível a gente achar que alguma empresa vai dizer, não, vamos demitir esse aqui porque o outro tem família, porque o outro tem esposa, porque o outro tem mulher.
essas vulnerabilidades se somam. E a gente tem tentado levar essa discussão, acho que duas secretarias estaduais até agora pensaram em fazer algum recorte para a população LGBT, para entender que tem uma vulnerabilidade maior, porque são 90 mil mortos, né? A gente está vivendo um momento único, é difícil até mesmo da gente poder fazer essas cobranças. Então a gente vai levar um bom tempo para se recuperar disso, de tudo que está acontecendo, e a nossa população vai ter esse duplo fator, a homofobia, o preconceito, e alguns vão lidar com a homofobia, o machismo, o racismo, tudo junto com a grande crise econômica que vem aí pela frente. O volume de atendimentos que a gente tem recebido desde o início da pandemia, ele mais do que dobrou. E as queixas maiores são exatamente essas que o Eliseu colocou. Ser oprimido dentro de casa, algumas pessoas têm uma população toda que consegue um pouco de liberdade porque faz faculdade fora das suas cidades. E aí você cria uma rede de amigos e de segurança, essa liberdade de ser quem você é de fato. E nesse período da pandemia você é obrigado a voltar, justamente por uma questão financeira, inclusive, porque muitos perdem emprego, perdem estágio, e acabam tendo que retornar para esse ambiente e ficar invisível, e ficar calado, e sofrer. Nem sempre a violência ela é verbal, né? A gente se sente violentado, é o que eu estava falando da comunicação antes. A comunicação está em todos os níveis. A gente sabe que é recusado ou aprovado por um olhar, né? A gente se sente assim. E 24 horas com pessoas que te olham de um jeito como se você fosse problemático ou tivesse alguma doença, é desesperador. Não tem saúde mental que aguente. Então não dá para comparar que o sofrimento da população LGBT, da população negra, das mulheres, com o sofrimento da classe média. Não dá. A população hétero cis branca está sofrendo? Tá, mas são níveis de sofrimento diferentes. Total. Vocês falaram algo muito interessante, que é a importância da nossa comunidade, né? Tipo, hoje, por exemplo, eu não conseguiria conversar com ninguém se eu não tivesse as 200 pessoas da nossa comunidade para conversar. Vamos para a próxima pergunta? Beleza. Um dilema muito grande entre nós, pessoas LGBTQIAP+, é sobre falar ou não nossa sexualidade para as pessoas, e principalmente para os parentes. Nesse momento de quarentena, esse sentimento deve estar amplificado, prejudicando a saúde mental de muitos de nós. Como avaliar quando é a hora de se assumir? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque envolve os processos da própria pessoa, né? E aí esses processos de espaço, né? Eu costumo comparar o que nós estamos passando na quarentena, essas pessoas que tiveram que voltar para casa dos parentes, por exemplo, quando você mora numa casa térrea com quintal, né? Com às vezes grama, aí de repente você volta a morar num kitnet, um sala living assim, de 20 metros quadrados, né? Só de pensar numa cena assim, a gente já se sente um pouco mais preso, um pouco mais focado, né? E essa questão de se assumir, ela é muito relativa, porque as pessoas costumam pensar o se assumir sempre para o outro, até porque é um hábito que nós temos como indivíduos de olhar sempre para o outro e não para si mesmos, né? E eu costumo dizer que o processo de se assumir, ele tem que acontecer primeiro individualmente, primeiro interno, né? Primeiro você tem que saber o quão confortável isso é para você, né? Como você se sente enquanto LGBT, quais são aí as coisas que você, né, tem que lidar com si mesmo, para depois você decidir, escolher se assumir ou não para alguém. E quando eu falo escolher, é porque isso não é uma coisa obrigatória, né? Nós não temos necessariamente que contar. Essa escolha ela tem que ser pessoal, principalmente vendo aí as possíveis consequências, né? Será que no momento que você está desempregado, por exemplo, fazendo a quarentena aí na casa dos pais, com dificuldade de arranjar emprego por conta da pandemia, é momento, será, de tocar nesse assunto e tornar esse sala living, esse kitnet menor ainda em volta de você? Não sei, né? E aí eu posso compartilhar um caso muito pessoal que eu tive há muitos anos atrás, antes inclusive de estudar psicologia, de um parceiro que eu tinha na época. Nós tínhamos começado a namorar, ele começou a usar, ele decidiu comprar aliança, fazer, né, todo aquele processo ali de começo de namoro,
mais tradicional, vamos colocar assim, e comprou as alianças. Começamos a utilizar, ele chegou na casa dele com a aliança, o pai perguntou para ele, quem que é essa aliança? Ele falou, com o Hamilton. E o pai instantaneamente colocou ele para fora de casa. Eu morava na época na Zona Norte, ele morava na Zona Sul de São Paulo, eu tive que pegar o carro de madrugada, cruzar a cidade inteira para buscar ele literalmente colocado para fora de casa, porque ele, né, se assumiu ali naquele momento e o pai não aceitou. E ele não voltou mais para casa, né? Ele teve depois que, com os dias na minha casa, alugou o apartamento e não voltou mais. E isso numa situação sem quarentena, numa situação, né, que ele já estava empregado, e ainda bem que teve condição também de alugar um apartamento. Mas esse é um exemplo de muitos casos que nós temos aí, né? E ele, assim, ele foi expulso para fora de casa, mas ele não foi agredido fisicamente, ele não foi assassinado, como a gente pega, né? Infelizmente, muitos casos aí que acontecem. Então, essa decisão ela tem que ser tomada individualmente, né? E a pessoa ela tem que ver ali o círculo de convívio. E por último, né, um aspecto também que é importante levar em consideração é a rede de apoio que você tem para isso. Então, né, se eventualmente meus pais não me aceitassem, eu podia pegar um transporte aí, cair lá na casa da Alessandra, em Joinville, Santa Catarina, e estava tudo certo, que eu tinha, né, como ser acolhido por alguém, né? Então, você tem parentes que podem te acolher, você tem amigos, tem pessoas que conseguem te dar um suporte se acontecer algo assim, né? A gente tem que, né, cada um sabe aquele ditado antigo, onde o sapato aperta, né? Então a gente tem que ver bem a rede de apoio que a gente tem para poder tomar essa decisão, né? E até mesmo porque, né, além das questões práticas, para onde eu posso ir, para onde eu posso correr se acontecer alguma coisa, sentir que você não está sozinho, né? Então compartilhar esse sentimento, compartilhar essa decisão, de repente com um terapeuta ou com seus próprios amigos, né? O que você sente sobre isso antes de tomar essa decisão é muito importante. A grande questão da população LGBT é do amor, né? O menino hétero, ele não sente necessidade de contar para a mãe dele com quem que ele está transando. Porque ele está tranquilo, que ele está fazendo certo. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente entende na vida é que eu preciso fazer que aquele grande outro, que a gente chama de mãe, me ame a ponto de ela gastar 15, 20 anos da vida dela limpando minha fralda, cuidando de mim, fazendo curativo. Você entende que você é um dependente do amor do outro. Isso fica muito marcado. O que marca a comunidade LGBT? Que nós somos aquilo que não merece ser amado. Né? Acho que a gente antes estava falando sobre isso. Quando alguém chama a gente de viado ou de gay, não está falando que a gente transa com homem. Está falando que a gente não faz parte do grupo dos machos. Quem é o grupo do macho? Quem não é broxa e quem não é bicha. Com o Viagra, o broxa deixou de ser um problema, mas bicha é isso. Você não faz parte do grupo do privilégio, do grupo amado, do grupo exclusivo. Por isso que alguém vai num jogo de futebol e chama o juiz de viado. Ninguém está falando que ele transa com homem. Está dizendo que ele não faz parte desse grupo protegido. Então, essa necessidade que os LGBTs têm de sair do armário para dentro de casa é porque não saíram para dentro deles. O Hamilton falou isso muito bem. A trilha da vergonha para o orgulho, ela é muito dolorida. E quando a gente é muito jovem, quem que a gente quer? Que aquelas figuras que a gente ama muito nos digam, olha, tá tudo bem, você pode ser LGBT, eu vou continuar te amando, você continua sendo especial. Então a necessidade de sair do armário muito cedo, quando às vezes você nem sabe direito, né, se você é bi, se você é gay, se é uma experiência, se é uma fase, porque o que a gente quer, e é natural querer, é o olha, vem cá, eu sou gay. Mas a gente tende a fazer isso porque você quer testar o amor dos seus pais. Porque o grande medo que a gente tem na vida é de não ser amado. E quando essa rejeição surge, ela é muito dolorosa. Porque a gente não consegue diferenciar o que é preconceito do que é falta de amor. Porque muitas vezes os pais são agressivos porque eles querem te libertar da homossexualidade. Não, se eu der uma bronca no meu filho, se eu for duro com ele, ele vai esquecer dessa bobagem. E veja, essa é uma armadilha que as famílias fazem. Na tentativa de proteger os seus filhos do mundo, eles jogam em cima dos filhos todo esse preconceito, toda essa narrativa violenta. Então é um dilema muito grande, assim, é difícil a gente fazer uma resposta para todos os LGBTs. Então o que eu digo assim, primeiro pergunte para você, por que eu quero contar?
por que eu estou sentindo agora, no meio de uma crise como essa pandemia, onde está todo mundo à flor da pele, angustiado, preocupado, os pais estão preocupados com o trabalho, com o emprego, quase metade da população em idade de trabalho hoje está sem emprego durante a pandemia. Será que é o melhor momento da gente falar sobre isso? Agora, alguém pode estar sentindo muita necessidade, então a gente tem que ponderar essas coisas e analisar bem a nossa necessidade dessa fala. Boa. Vamos então para a próxima pergunta, que é muito parecida com a anterior, que é como saber o momento em que esconder essa parte de nós para o resto do mundo está mais nos fazendo mal do que nos deixando em nossa zona de conforto, se é que se pode falar de zona de conforto. Aí, se tiverem mais algo para completar, vocês podem falar, senão a gente pode passar para a próxima. Eu acho que até a maneira dele falar assim, esconder, né? De novo eu falo, o hétero sai falando com quem que ele transa, o que ele faz. Se todo mundo... O Nelson Rodrigues falava isso, se a gente soubesse o que as pessoas fazem na intimidade, ninguém se falava mais, né? Essa nossa necessidade de não esconder... Agora, tem um lado político. 50% dos LGBTs escondem dentro das suas empresas a sua orientação sexual. Muito aí é por medo, muitos não sentem a necessidade de falar sobre isso. É claro que a gente vive hoje um momento da sociedade em que eu falar da minha orientação sexual não é só para mim, é um bem para a comunidade, para que as pessoas entendam que a gente tem LGBT juiz, a gente tem LGBT senador, a gente tem LGBTs deputados assumidos, nós temos LGBTs em todos os espaços. Mas eu também, a luta não pode ser para os outros. É importante que a gente pense um pouco na gente também. Eu vou me prejudicar? Às vezes é difícil. Eu vou contar para vocês uma história muito pessoal. Assim, eu sou professor, trabalhei a vida inteira com orientação profissional. Eu nunca fui enrustido, mas na hora que eu virei o gay famoso, que vai para a televisão, que fala sobre isso, as escolas católicas onde eu trabalhava pararam um pouco de me chamar. Uma palestra minha levava quase um ano para marcar e fazer um agendamento. Quer dizer, com 30 e tantos anos de vida, a homofobia me atingiu de novo em algo que eu nunca tinha imaginado. Eu não fiz uma escolha. Eu vou abrir mão da minha carreira como professor e educador para ir para a política. Foi a luta pelo movimento LGBT que, de repente, eu vi que as pessoas começaram a me dar toque. Você está se expondo demais, você está falando demais sobre isso, você não precisa falar tanto. Quando eu vi, já era. Por sorte e por vários privilégios que eu tenho, eu consegui ressignificar minha carreira. Mas a homofobia, ela existe, a transfobia, ela existe, e a gente tem que levar ela em conta. Nem sempre é fácil. Você não sabe de onde vai vir a homofobia. Quando que eu achei que a homofobia vinha de um ambiente como a educação? Mas ela está lá e ela está muito presente. Eu queria complementar o que você acabou de falar com um exemplo de uma parente minha, de uma prima minha, né? Que você estava falando uma vez sobre feminismo, sobre militância, né? De como lutar contra o machismo. Será que a gente consegue lutar contra o machismo com um cara que é o motorista do Uber, de madrugada, fazer um comentário extremamente preconceituoso, você vai debater com ele ali como, né, você pode ser agredido e tudo mais, então que espaço que eu vou lutar contra o machismo, por exemplo, né? Dentro da escola, dentro do trabalho, ou no Uber de madrugada, é só eu e o cara ali, eu não sei o que pode acontecer, né? Então a gente tem que balancear um pouquinho dessa militância, dessa visibilidade que é extremamente importante para o público LGBT, com a nossa segurança física, a nossa segurança psicológica também, né? Tem que tentar buscar um meio termo nesse sentido. Perfeito. A Alessandra estava falando um pouquinho sobre a relação do machismo com a homofobia. Se você quiser falar um pouquinho sobre o que você tinha falado antes, acho que é super pertinente. Não, é que a gente não tem que separar. Não. Como a gente conversava antes, o Eliseu fez esse comentário. O machismo, ele acaba englobando tudo isso. A gente tem uma tendência a diminuir tudo relacionado ao feminino, né? O que a gente coloca, por exemplo, um menino gay chama de mulherzinha, menininha, como se o feminino fosse uma coisa negativa, fraca. A gente coloca como o gay mais feminino, ele também sofre LGBTfobia dentro da própria comunidade. Saiu uma matéria há pouco tempo sobre a feminofobia, que falava justamente sobre o preconceito dentro da comunidade. Você pega aplicativos de Tinder, Grindr, etc. E tá escrito assim, só macho, não feminino,
Isso é um preconceito também. E sempre diminui. E o curioso, assim, o Eliseu tem muito mais propriedade para falar sobre isso, de números, mas a gente diminui o feminino, sempre colocando de uma forma ruim e horrorosa, num país onde essencialmente é levado por mulheres. As famílias são compostas por mães trabalhadoras e não só solteiras. Muitas sustentam o pai e as crianças. A gente tem uma conotação muito ruim e o machismo acaba levando isso em todas as esferas. É o que eu sempre ressalto, né? Desculpa, Eliseu, pode falar. Pode ir. Não, só ia complementar o que ele falou, que quando a gente fala em minoria, a gente fala em minoria de visibilidade, não de números, né? Isso que é importante a gente sempre pensar. A palavra minoria, ela é um pouco mal interpretada, porque, minoria, então, é porque nós somos em menos quantidade LGBTs, então a gente acaba sendo reprimido pelos heterossexuais. Negativo, até porque não somos minoria. Em números, né? Se a gente for pensar em toda a diversidade LGBT, expressão de gênero, expressão de moda e tudo que engloba a nossa comunidade, nós somos inclusive a maioria, né? O Brasil, se fosse uma pessoa, seria uma mulher negra, que a maioria dos brasileiros é negro e mulheres. E eu me lembro, isso não faz tanto tempo, não sou tão pré-histórico assim, eu cresci no meio das boates com shows de drag, toda piada era com o gay passivo, e era o gay passivo correndo atrás do macho ativo. Sim. Isso é um humor recorrente na comunidade LGBT, que a gente acha graça, porque o humor, a escala de Allport, ela foi estudada logo depois do nazismo, que o humor ele é a porta de entrada de todo o ódio e intolerância. Os nazistas usaram o humor com piadas de judeu que acabou em Auschwitz. Sim. A mesma coisa acontece no humor racial, no humor contra a homofobia. A gente não faz uma luta contra o humor, mas o humor ele tem que ser uma ferramenta contra os poderosos. Quando o humor é feito em cima de minorias socialmente discriminadas, que sofrem, você está massacrando essas pessoas, porque não tem a menor graça eu rir e depois esse preconceito aparecer no Grindr, no Tinder, não gosto de afeminado. Eu sempre falo isso, quando alguém fala não gosto de afeminado, se você conhece todos os afeminados, você tem uma certeza que nenhum vai te encantar, que nenhum vai te seduzir, é porque você já passou, fez uma seleção entre todos. Porque não gostar deste ou daquele é uma coisa. E mesmo assim a gente tem que entender que o nosso desejo, ele vem da cultura. Eu dou um exemplo. Nas minhas aulas, meu namorado se vai rir, porque ele já disse que já cansou de ouvir falar sobre isso. Mas eu pergunto para minhas alunas se elas gostam de cheiro de cocô. A maioria das pessoas me fala que não gosta de cheiro de cocô. E eu pergunto por quê, elas falam que é fedido. Mas não é porque é fedido. É porque quando a gente é criança e coloca a mão nele, a mãe grita, cacaca, não pode. A palavra da mãe é tão poderosa que hoje a gente praticamente passa mal de sentir o cheiro que mamãe mandou. E mamãe manda tudo. Mamãe fala qual é o corpo que é bonito, qual é a profissão que é desejada, qual é a orientação sexual que é permitida. E isso está dentro da gente. Então, é claro, ninguém tem culpa dos seus desejos, mas nós temos responsabilidade pelos corpos que desejamos e pelas coisas que falamos. A gente pode tentar entender por que eu só gosto de um determinado tipo de padrão de pessoa, por que eu não posso ampliar isso, a que custo a manutenção desse padrão, ou desses corpos, ou desses desejos, qual é o custo disso para as pessoas que não são desejadas ou que não estão dentro dessa padronização. Se pelo menos a gente se permitir conversar sobre isso, a gente já faz uma mudança muito grande, porque várias pesquisas mostram maior incidência de sexo com drogas na população LGBT, por várias questões, inclusive questões ligadas à autoestima, à valorização, e uma alta cobrança corporal, física, também na população LGBT, porque na população que cresce sendo oprimida, a gente estava falando disso antes, eu falei que a gente não podia bater papo antes, mas eu falo do Paulo Freire, que sem uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Quem sofreu ataques e discriminações na sua infância pode, infelizmente, ter uma tendência a tentar inverter o jogo, ficar na situação de opressor para se sentir seguro, porque não tem nada maior bandeira de insegurança do que fazer bullying contra os outros. Eu ataco o outro para não ser atacado, eu discrimino o outro, eu segrego o outro, porque eu morro de medo de passar por isso. Quem está seguro, quem está tranquilo, não precisa segregar ninguém. Pode lidar com todo mundo. É um jogo de poder, né? Como se uma pessoa mandasse e a outra não.
Enfim, e essa pergunta que tá aqui, que é a próxima, vocês já entraram um pouquinho, então acho que ela abre um pouquinho mais o tema, que é: os aplicativos de relacionamento como Tinder, Grindr, Hornet, que já estavam em alta na pandemia, agora estão muito mais presentes. Como lidar com a pressão dos padrões de beleza estabelecido entre homens bis, gays e mulheres bis e lésbicas, que eu acho que vocês trataram bem, já que sabemos que homens que performam maior feminilidade são extremamente excluídos, na mesma maneira que mulheres que performam maior masculinidade também, né? Se vocês quiserem comentar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que ninguém tem que estar no Grindr, né? É para ficar em casa, não é para ficar fazendo, no máximo, fazendo sexo virtual no Grindr. Saiam do Grindr agora. Não, mas eu acho assim, primeiro, eu acho que são aplicativos diferentes, né? O Grindr tem um componente sexual maior, que eu acho que dá pra gente ficar um dia inteiro discutindo isso, assim. Eu não sou nem um pouco crítico ao sexo, acho que todo mundo tem que transar com todo mundo, mas é o que a gente se submete. As pessoas se queixam muito dos aplicativos, mas continuam se submetendo a discursos. Então, peraí, eu tenho que mostrar uma foto do meu corpo. Você tem que mostrar, você tem que ter nude, você é obrigado a fazer isso, a gente tem que se submeter a isso. Até que ponto transar com aquele fulano naquela noite vale você se submeter a várias fotos e posições e coisas nesse sentido, assim. A gente tem que conseguir saber os nossos limites. Se alguém acha isso bacana, mostrar o seu corpo, eu acho que pode ser salutar, mas se alguém está sofrendo com isso, não se submeta. Você pode procurar outros espaços de encontro e de troca de experiências, porque, infelizmente, esse tipo de comportamento é natural do ser humano. Isso não é uma coisa só de LGBT. Isso acontece em todos os lugares. Só que os héteros, eles têm outros espaços de socialização. Você conhece uma namorada no supermercado, na rua. A gente, por medo da homofobia, acabou... Eu acho que hoje em dia é um pouco menos, né? Mas a gente criou uma tendência de que a internet é um ambiente mais seguro, é um ambiente mais... Nem sempre, nem tanto... mas a população LGBT cria, tanto que esses aplicativos são mais comuns no meio do nossa população. Então, tem que tomar cuidado em ambientes, em comportamentos muito tóxicos, mas entender que isso é do ser humano, enfim, são mudanças geracionais, de comportamento, a gente tem que saber principalmente os nossos limites. Se eu não estou achando gostoso, se eu não estou ficando excitado com isso, se eu estou ficando inseguro, se eu estou ficando depressivo, eu tenho que saber parar e ver qual é o ambiente que é mais tranquilo para mim. Mas assim, eu sei que é muito difícil a gente conseguir avaliar isso, né? Porque também todo mundo quer ser desejado, todo mundo quer ser amado. Eu acho que isso resume muito o ser humano, né? Todo mundo quer amor. E amor também é desejo sexual, se sentir atraído, e aí a compulsão entra nessa história. Total. Ou romanticamente, caso a pessoa seja sexual e às vezes não queira buscar uma coisa mais sexual, né? Acho que são várias formas, assim, de demonstrar esse amor. Alguém tem mais alguma coisa para falar desse assunto ou posso passar para o próximo? Só complementar um pouquinho essa questão da dificuldade de não sucumbir a isso, né? Quando a pessoa não consegue sair. Tem algo do coletivo, né? Como a Elisa falou da necessidade de ser amado, a gente pode colocar também como necessidade de não ser rejeitado. Então, o sofrimento de não corresponder àquele grupo majoritário, daquele monte de gente, aquele monte de likes, né? É justamente a nossa necessidade de não ser rejeitado por aquele grupo. Então, em algum determinado momento, nós precisamos colocar um pouco à frente o nosso individual, né? E perceber, isso está me fazendo mal, eu quero que aquele grupo não me rejeite, mas a que preço? A preço de eu deixar as minhas características de lado? Deixar de ser literalmente quem eu sou? Né? Então, essa necessidade quase que automática, né, e coletiva que nós temos de ganhar muitos likes, né? Tem muitas pessoas que entram nos aplicativos de relacionamento, principalmente Tinder e Grindr acontece um pouco também, só para ganhar os famosos likes, só para ver quantas combinações de conversa a pessoa consegue, né? Então é muito normal a gente ouvir relatos aí de pessoas que não entendem, que entram no Tinder, dão lá match com um monte de gente e ninguém conversa com ninguém, sendo que a ideia original do aplicativo é conversar, é se relacionar, é conhecer, né? E as pessoas, elas dão os matches, aí tá lá, 100 matches, 150, não sei quantos, e com quantas pessoas ali você conversou, quantas pessoas ali você sabe um pouquinho da vida dela, né? Você teve um contato mais próximo.
Porque a intenção não é essa. Porque a intenção, né? Talvez não seja, né? Eu acho que você fez uma análise muito precisa aí de que talvez seja muita necessidade de autoafirmação. Eu acho que você falou uma coisa muito importante aí que a gente pode refletir, pode ver que todos esses aplicativos, eles alimentam isso. Quantos matches você tem? Eu acho que o Tinder você pode até pagar para você aparecer mais para as pessoas, é o boot, eu não sei que eu não faz um tempo, mas eu acho que é isso, quer dizer, essa valorização do ser desejado, que, como a gente tem falado, ele na verdade esconde o pânico de não ser desejado, o pânico de ser rejeitado, e acho que na nossa sociedade a gente tem que falar da coisa do envelhecimento da população LGBT, como é difícil você não estar nesse corpo jovem, no corpo desejado. Eu vejo às vezes pessoas chamando o cara de 30 anos de dad, eu falo, gente do céu, então eu sou o avô já, porque... Mas é isso, a gente vê uma transformação da sociedade como um todo, do que é um corpo bonito, né? Se você pega um tipo de 50, os galãs tinham 40 anos, 45 anos. Hoje os galãs têm 22, 23 anos. Eu lembro que há pouco tempo eu vi a Angelina Jolie fazendo papel de mãe. Quer dizer, essa mudança da hipervalorização da juventude, eu acho que na população LGBT ainda tem esse recoberto, quando são dois homens, né, que é muito mais próximo, muito mais similar. E isso aparece muito em todos esses aplicativos, na verdade. Então, eu acho também, de novo, é um exercício da gente entender quais são os objetivos das pessoas nos aplicativos. Será que realmente é conhecer alguém? E, como eu disse, não tem nada de mal em querer só sexo. Agora, você tem que entender para que serve aquele aplicativo. Aquele aplicativo realmente é um lugar onde as pessoas querem saber suas ideias, suas opiniões, falar de filme, ou é um lugar onde as pessoas estão buscando gozar, transar, e aí entender qual é o jogo, que a gente se ilude muito. E acho que o Hamilton pode complementar, o grande drama do consultório é a ilusão. A ilusão sempre existiu nos relacionamentos, né? Porque eu não me relacionamento nunca com o outro. É sempre com a fantasia que eu faço dele. A gente pode ficar 20 anos com uma fantasia, tanto que no divórcio, a primeira coisa que você faz, nossa, eu não imaginava que ele era assim. Eu ficou 20 anos com a fantasia que você faz dele. A gente vê isso, né? Você quer mudar o outro, você vive reclamando do outro. A gente não se contenta com o outro, a gente quer a fantasia, que a gente se apaixonou pela fantasia. A internet, ela é o lugar da fantasia. Tem algo mais fantasioso do que o Instagram, onde todo mundo está sempre bonito, onde está todo mundo sempre feliz, está todo mundo sempre bem sucedido. É o Instagram e o LinkedIn. O LinkedIn está todo mundo bem sucedido, o Instagram está todo mundo lindo. A nossa realidade não é essa, né? A gente acorda feio, com remela, mal-humorado, a gente engorda na quarentena, enfim. Mas lidar com essas nuances é muito difícil e a internet, ela aumenta muito isso, os aplicativos também. Total. Acho que a Lê alguma coisa também. Se quiser falar, Lê. Não, que eu ia complementar o que eles já estavam falando do intuito que você utiliza, né? Na verdade, eu acho que hoje em dia, independente de ser aplicativo de encontro, de conversa ou o próprio Instagram, a gente tem utilizado, na verdade, as plataformas para inflar o próprio ego e para fugir um pouco de olhar para você mesmo, com os problemas que a gente tem, né? E precisa de alguém, são os matches que vocês estavam colocando. Mas em relação à velhice, de fato, eu acho que deve ser muito mais complicado para um casal de homens gays do que de mulheres. Porque a gente lida com a relação com a beleza de forma diferente, eu acho. A cobrança entre nós, mulheres, é diferente da cobrança entre vocês, homens. Então, acho que a gente lida de uma forma, acho que menos brutal. Isso é super importante, assim, eu tenho alguns amigos que pesquisam só sobre envelhecimento LGBT, inclusive abrigos de idosos. Nós temos idosos que voltam para o armário, tá? Porque além dessa cobrança da população, tem fora. Você vai para um abrigo onde tem lá um cara conservador, um ex-militar, um bolsonarista, tem mulheres trans que precisam destransicionar. Então a gente tem aí, o envelhecimento da população LGBT é algo que a gente tem que falar muito mais dessa pauta, porque é cruel na comunidade chamar de maricona, de tia. O teu lugar não é no aplicativo, como se tivesse um limite de idade para transar.
agora tem limiar, você só pode gozar até tal idade, depois você não pode mais. Preconceito com casais com faixas etárias diferentes. Então, peraí, tá bancando, tá pagando. Assim, a violência é muito alta e nesses aplicativos, os relatos que eu tenho de consultório e tudo mais, é muito grande, porque as pessoas ainda acham engraçado atacar alguém que é mais velho, eu acho que foi o Tuca Andrade, né, que colocou uma foto sem camisa, e alguém foi no Instagram e falou, você tá muito velho para ficar botando foto, e é um cara famoso, bonito, com o corpo bem cuidado. Imagina outros LGBTs mais velhos que não estão nesse mesmo patamar, nem estão mais nos aplicativos, o que também é muito violento, né? Sim. Podemos passar para a próxima ou você quer falar mais alguma coisa, Milton? Não, pode passar. Beleza. A próxima pauta, mudando um pouquinho, é como lidar com a pressão de ser uma pessoa LGBTQIAP+, em uma comunidade religiosa, onde relacionamentos e pessoas não cis heteronormativas são excluídas e negadas. Um pouquinho do que eu estava falando, da necessidade de pertencer, né? O pertencimento a um determinado grupo, ele é importante porque nós somos seres sociais, né? Inclusive, nós somos os únicos mamíferos que precisamos dos cuidados iniciais aí da família para sobreviver, né? E é isso que nos torna seres dependentes socialmente uns dos outros, né? E a partir disso, a gente tem subgrupos, né, dentro das nossas comunidades, dentro da família, dentro dos amigos, que envolvem, inclusive, a religião, né, e a nossa necessidade aí de ser incluso nesse grupo faz com que, às vezes, a gente submeta, inclusive, a culturas e a religiões que não aceitam a nossa sexualidade, né? Quantas incongruências a gente vê de pessoas que seguem algumas religiões que são nitidamente homofóbicas, que nitidamente utilizam o dogma da religião, o livro sagrado lá de cada uma delas para justificar preconceito, justificar LGBTfobia, e mesmo assim a pessoa ela se obriga a estar naquele grupo, né, ao preço de que, né, ela só saia muitas vezes quando eles expulsam, né? Tem religiões, inclusive, que acabam expulsando a pessoa LGBT quando ela se identifica dessa forma. Até então era uma tentativa de converter a pessoa, eles percebem que aquela pessoa não vai ser convertida ali como eles querem e acabam expulsando, né? E isso gera um impacto emocional muito grande no indivíduo, né? Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, do curso de psicologia, sobre internalização da homofobia, né? Que é o preconceito, né, do indivíduo homossexual contra si mesmo, né? Quando a gente pega do outro preconceito e acaba se culpando por aquilo. E eu fiz um trabalho de entrevista e avaliação psicológica de 4 indivíduos, e 3 deles eram de religiões que não aceitavam LGBTfobia, e o outro não era uma pessoa religiosa. E tinha uma das perguntas de um questionário que eu apliquei entre os outros instrumentos, que era: se você pudesse mudar a sua sexualidade em algum momento, você faria e por quê, né? E dos 4 indivíduos, que era o não religioso, falou que não mudaria a sexualidade dele, que estava tudo ótimo, tá? Né? Adorava ser gay. E os outros 3, que são os de religiões extremamente conservadoras ali, eles deram a resposta oposta. Eles falaram que se eles pudessem, eles mudariam sim, e por conta do preconceito, por conta da influência externa, né, de sofrer LGBTfobia, e não porque eles não gostariam de ser gays ou porque não gostam de se relacionar com pessoas do mesmo gênero. Né? Então tem uma associação muito grande da LGBTfobia nas religiões aqui do Brasil. Né? Eu costumo falar que a gente tem 3 polos de LGBTfobia, né? LGBTfobia por pecado, que é a religião, por crime, que é o campo legal, e doença, né? Que é o campo da saúde. Na doença, no campo da saúde, aí a gente evoluiu muito, né? Com as nossas novas leis, recentemente com a questão da doação de sangue e tudo mais. No campo jurídico, né, no campo legal, nós temos evoluído bastante, e parece que o campo religioso ele está sempre um pouco atrás, né, nesses pilares da homofobia. Ousaria dizer até aqui que ele é o pilar principal, né, que ele estaria por baixo ali, porque como é uma questão cultural e inerte a todos os seres humanos, todos nós temos alguma crença, mesmo que seja uma não crença, mesmo que a pessoa seja ateia, para ela se identificar como ateia, ela tem que, né,
quase que militar a respeito disso, de uma maneira a negar aí as religiões, as crenças que existem. Né? Então o campo da religião ele está meio que por baixo do campo jurídico, do campo da saúde, porque certamente ele influenciou quem está ali na Organização Mundial da Saúde, influenciou, né, os governantes para pensarem de determinadas maneiras, colocar aí a sexualidade ou o gênero como uma coisa demonizada, como eu gosto de falar. Foi criado católico, né? Eu fui da Renovação Marista. Quando eu descobri que eu era gay, que foi meio que uma descoberta, a primeira pessoa com quem eu fui conversar depois de me lavar com álcool foi com o irmão João Batista, um irmão da divindade, um irmão marista, e ele me falou que Deus jamais me faria de um jeito que ele não me amasse. Foi muito acolhedor e foi um momento muito especial. Meu amigo até hoje, ele está morando na África hoje em dia, a gente mantém contato. Ao mesmo tempo, quando a gente lutou no STF para a questão da homofobia e também no Senado, eu apresentei o projeto de lei 890, eu e o senador Alessandro Vieira, em 2020, foram os evangélicos, os fundamentalistas, os nossos maiores inimigos, né? No judiciário, Magno Malta, Malafaia, fizeram toda a pressão possível para o STF não legislar. Eu até conto uma brincadeira, o MBL pediu impeachment dos 4 ministros que tinham votado pela questão da homofobia, né? Porque 4 ministros votaram e aí teve um pedido de vistas. E esses ministros foram massacrados, o meu amigo Celso de Mello e todos os outros. Mas isso ajudou muito a gente, porque os ministros ficaram indignados com essa ingerência sobre o judiciário. E numa das reuniões que a gente teve com as equipes lá, eles queriam o direito, dentro do projeto de lei, o direito de proibir casais gays de andarem de mão dada na PUC. Porque a PUC é uma universidade confessional, então eles queriam que a gente colocasse essa exceção. E depois eles vieram com um pedido de que as televisões confessionais, as televisões de propriedade de igrejas, pudessem continuar proferindo a sua fé. Só que o que eles estavam chamando de fé é preconceito, porque as religiões elas têm o direito de falar que ser gay é pecado. Isso é uma crença delas. Mas elas não podem falar que nós vamos destruir as famílias, elas não podem falar que nós somos pedófilos, elas não podem falar que a gente quer destruir os lares, que é o que eles falam. Toda a luta que a gente fez de 2013 até 2020 era principalmente na injúria e na difamação. Porque, infelizmente, muitos fundamentalistas utilizam a fé das pessoas para chegar ao poder. Um dia eu estava conversando com minha amiga Sherazade e ela perguntou, Eliseu, o Congresso Nacional é homofóbico? Eu acho que ele é muito mais cheio de canalhas que usam a homofobia para chegar ao poder do que de homofóbicos. Todos esses deputados homofóbicos que vocês conhecem por aí conversam comigo, falam comigo, dão risada quando me encontram. É outro nível, eles não são homofóbicos. Mas eles entendem que a homofobia dá voto. Inclusive tem gente fingindo ser homofóbico aí nas últimas eleições, porque, infelizmente, isso traz. Boa, eu hoje sou ateu e me afastei disso, mas assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, que alguém me falou, nós temos que disputar Deus. Então, também não acho que os LGBTs têm que sair das igrejas. A Igreja Católica tem a diversidade católica, que é um movimento muito bacana de rever as posições da igreja. Nós temos várias igrejas inclusivas dentro das igrejas evangélicas, nós temos movimentos políticos evangélicos de esquerda contra o Bolsonaro. Então tem um movimento aí que eu acho que é importante. Quem tem fé não tem que se submeter, tem que tentar transformar esses espaços e fazer deles mais acolhedores. A gente tem homofobia em todas as religiões. Eu posso contar casos de todos, mas a gente tem que enfrentá-los. Perfeito, pessoal. Se vocês permitirem, vamos para o intervalinho agora de 3 minutos, depois a gente pode até voltar com essa discussão. Eu só vou dar um aviso antes da gente ir para o intervalo. Então, lembrando vocês que estão assistindo a gente que, para vocês concorrerem aos nossos prêmios, vocês têm que estar inscritos no evento e preencher o feedback que a gente vai mandar no fim da atividade. Participando desse evento de hoje, vocês já ganham 15% de desconto na compra da Evino, então vocês podem assistir a gente tomando um vinhozinho em casa, e 10% de desconto nas próximas compras ao longo do mês. Participando da segunda atividade, que hoje vai ser às 6, vocês ganham um cupom de 10% de desconto da 99 Pop, certo? E participando de 3 ou mais eventos, vocês concorrem ao sorteio de 1 ano de Netflix e do Vale do Outback. Então, fiquem aí, não saiam, para depois a gente mandar o feedback para vocês. E não esqueçam de mandar as perguntas no slide para a gente usar no segundo bloco.
Então, beijinho, toca a vinheta, produção. Vazio, triste de quem guarda de alguém tudo que sentiu. Sempre sozinho, pobre marinheiro que és, embarcaste sob meu comando, forte capitão que finge ser, com beijos, com medos, com pesos, mas sem pesar. Navegaste no escuro, pobre marinheiro que és. Eu tava quieto, tudo certo, o baile tava bom. Foi só você chegar, pra noite acabar. Grudante mais que super bonde, que sufocação. Papo furado, cansei, eu digo não. Se foi cilada, em plena madrugada, a gente na balada se encontrou. Tudo deu mancada, sempre a mesma cantada. Essa ficada que você roubou. Se foi cilada, em plena madrugada, a gente na balada se encontrou. Tudo deu mancada, sempre a mesma cantada. Terceira essa ficada que você tanto pra mudar, mas não me pede calma, me pede calma. Tanto pra mudar, mas não me pede calma, me pede calma. Quando você vem me faz bem, mas quando você sai eu vou sem você, sem você. Por telepatia, Babilônia esquecida, esse é o som da bruxaria que cê dança noite e dia. Com a coroa de vadia, eu sou pura rebeldia, mexe a raba em sintonia, esse beat tem magia. Por telepatia, Babilônia esquecida, esse é o som da bruxaria que cê dança noite e dia. Com a coroa de vadia, eu sou pura rebeldia, mexe a raba em sintonia, esse beat tem magia. Pensa bem se dá pra ignorar, tô na sua mente. Não existe nada mais eficiente. Quando você menos esperar, vai bater de frente. Motivado pelo subconsciente. Pensa bem se dá pra ignorar, tô na sua mente. Não existe nada mais eficiente. Quando você menos esperar, vai bater de frente. Motivado pelo subconsciente. Voltamos, galera. Espero que vocês ainda estejam com a gente. Conseguiram ir tomar uma aguinha, ir no banheiro. Eu queria apresentar para vocês o Sérgio, que é nosso novo intérprete de Libras, e voltar agora para as perguntas do público, ou seja, vocês que mandaram para a gente no slide. A primeira pergunta é: qual o melhor jeito de lidar com familiares que mandam mensagens preconceituosas no grupo? O público de casa quer saber. Quem se sente mais... Pode ser você, Eliseu? Pode. Tá. Meu áudio tá aberto? Tá. Tá sim. É uma pergunta difícil, né? Porque a minha mãe é bolsonarista, só para vocês entenderem que casa de ferreiro, espeta de pau. Minha mãe adora mandar mensagens que eu julgo idiotas para mim. Eu acho que a primeira coisa depende da sua relação com essa pessoa, assim. Isso pode variar. Você pode trabalhar isso com humor. Eu sou um cara que resolve muitas coisas com humor. Mostrar que aquilo é ridículo, não tem contrassenso. Você pode trazer informação. Isso aconteceu muito com esse negócio da mamadeira de piroca, ideologia de gênero. Não sei se você já viu, teve um vídeo meu que viralizou muito. Eu fui chamado por um deputado do meu partido para falar sobre essa questão na Câmara do Distrito Federal. E quando ele não ia falar, tá? Eu ia falar em nome do partido. Ele quis me homenagear. E na hora que ele começou a falar assim, um monte de atrocidades, um monte de bobagem, desinformação. Eu, no começo, ia reagir bem, chegou uma hora que aquilo era tão absurdo que eu te falei assim, olha, eu não sei para que você me trouxe aqui para eu passar vergonha e ver você falando esse tipo de barbaridade. Você não conhece nem seu próprio partido. E aí isso virou, enfim, se espalhou pelo Brasil inteiro. E aí eu falava assim, não existe ideologia de gênero, não existe nada disso no MEC. Então, assim, trazer o conhecimento. Eu acho que quanto mais... eu acho que a Alessandra pode falar sobre isso, né? Quanto mais
inclusivo a gente for, quanto menos agressivo a gente for, quanto mais afetiva e assertiva for nossa comunicação, de também tentar entender qual é o medo do outro, assim. Por que essa pessoa está falando isso? Qual é o medo que ela tem? O que ela está trazendo por trás desse discurso? Porque o discurso da ideologia de gênero ou desse ataque, ele não é à toa. Essa pessoa tem medo ou de que o filho vire gay e sofra, ou de que os hábitos dela, a visão que ela tem de mundo pode estar sendo atacada. Então, quanto mais a gente conseguir se colocar no papel do outro, entender o que o outro está falando, ajuda a gente a dialogar naquele nível que a pessoa está conversando. Eu acho que essa é a grande ferramenta. Agora, tem pessoas que são simplesmente trolls ou agressivas. Elas estão fazendo aquilo ali para te atacar. Isso no campo da política a gente vê muito. O cara que usa o homossexualismo, não por erro, porque ele sabe que nos ofende. Ele sabe que faz uma conotação de doença. A gente tem visto isso muito com as pessoas trans. A pessoa vai lá... Eu vivi isso. Eu participei de um projeto que chamava Renova. E o cara que dividia o quarto comigo era um projeto para políticos, né? Um curso de políticos. E eu dividia quarto com o Luiz Lima. Não sei se vocês sabem, é um deputado do PSL, que é um atleta, um cara super divertido. Mas ele, quando começava a conversar comigo sobre a Tiffany do vôlei, ele só falava dela no nome de registro. Aquilo foi tão violento para mim que eu pedi para ele sair do meu quarto, eu entrei em contato, falei que eu ia pagar a diferença e ia ficar num quarto sozinho. Eu converso com o Luiz Lima até hoje, embora acho que ele virou meio que um babaca no bolsonarismo. Mas eu acho que esses limites são muito importantes. Naquele mesmo ambiente, teve várias pessoas que eu pude ensinar o que é identidade de gênero, por que não se usa o nome, como é que se respeita isso. Então, essas gradações são muito importantes em todo lugar, seja no âmbito do Congresso Nacional, do Senado, no grupo de WhatsApp, no Twitter, num bate-papo, num boteco de bar, em todo lugar. Quanto mais a gente puder sair da nossa bolha, entender a visão do outro e fazer uma comunicação melhor, produzir junto um conhecimento, eu acho que é o melhor, nem sempre é fácil. Vou pegar o gancho do que o Elisa estava falando. A comunicação afetiva, a gente trabalha isso com a comunicação não violenta, não é simplesmente aceitar o que o outro fala e passivamente. É inclusive saber que lutas a gente deve lutar. Não é que não é para ser militante o tempo inteiro. É que, como ele colocou, tem gente que é troll. É o ódio pelo ódio e a intenção é agredir a gente. E muitas vezes, por mais que a gente se sinta agredido por alguma frase, alguma fala, um texto, pode ser só fruto de desinformação. Se a gente reagir de forma... Ninguém aceita a opinião de outro de forma opressiva. Qualquer que seja a sua opinião, desde de orientação sexual até bolo de chocolate. Se a gente impuser que todo mundo só pode comer bolo de chocolate, ponto final, sem discussão, a gente não vai ter adesão a isso. Então, a melhor forma é sempre tentar de forma afetiva. Agora, se é uma pessoa que só quer te agredir, te ofender, talvez a melhor política seja ignorar mesmo, né? Sai do grupo da família, silencia a pessoa. Não tem por que ficar com esse sentimento ruim para você. Né, complementando o que a Lê falou sobre a questão da comunicação não violenta, né? Toda atitude de ódio, todo preconceito violento, toda, né, a agressão, ela parte de uma resistência, de um medo muito grande da própria pessoa, né? O Eliseu também comentou isso agora há pouco. Então, rebater a uma atitude violenta com mais violência ou com uma atitude de um embate muito direto vai gerar ainda mais resistência, né, na pessoa, e a gente não vai ter aí a nossa missão cumprida, vamos falar assim, de fazer com que aquela pessoa se informe, aquela pessoa baixe essa resistência, né? Então, responder de maneira humorística, né? Responder de uma forma lúdica, como o próprio Eliseu comentou, é muito mais produtivo, e existe sim uma possibilidade, inclusive, da própria pessoa que postou aquilo, que fez, né, compartilhou aquilo, conseguir refletir sobre o que ela está fazendo, principalmente porque tem muitas pessoas que reproduzem preconceito, reproduzem essas
piadinhas, entre aspas, de maneira inconsciente, né? Tem muitas pessoas que reproduzem simplesmente porque elas foram criadas daquela maneira, porque elas foram acostumadas que é engraçado fazer piada com gay, com negro, com português, com loira, né? Com esses clichês aí. E se a pessoa entender o quanto aquilo não é interessante para o outro, quanto não é bom para o outro, ela pode sim, né, reduzir esses comportamentos. Mais do que se a gente fizer um embate ali agressivo. Né? A gente quebra a resistência da pessoa. Dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha feito um post uma vez no Twitter, o nazismo tupiniquim. Eu estava criticando a galera. E, de repente, quando eu abri meu Twitter de novo, tinha um monte de gente me chamando de racista e me xingando, e me cancelando. Eu falei, gente, o que eu... Eu não estava entendendo o que estava acontecendo e eu estava sendo cancelado, literalmente. E aí veio uma menina, abriu no meu DM, mas me xingando, me metendo, você é racista. Eu falei assim, calma, me explica. E ela foi me explicar que tupiniquim não é sinônimo de brasileiro, é uma etnia e que sempre é usada num jeito pejorativo e era realmente, né, um nazismo inferior. E aí eu entendi, eu falei, nossa, obrigado. E aí eu peguei e fiz lá um post, gente, eu falei errado, expliquei. E aí eles acharam o máximo. E você vê que loucura, né? Acharam o máximo o diálogo. Porque as redes sociais, elas são do confronto. É muito mais legal você mostrar o erro de alguém e falar, olha esse cara aqui, branco, racista, e não sei o quê, e aí todo mundo massacrar ele. Mas, assim, não é o que constrói, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que a gente pode usar muito nas redes sociais, que é corrija no privado e elogie em público. Eu acho isso fenomenal. Se você tem intimidade com alguém, a pessoa falou uma coisa que não é legal, chega no privado e fala assim, olha, essa tua fala aqui vai ser muito mal vista e interpretada. E elogie em público. Agora, a gente tem uma cultura de cancelamento onde você corrige no público, é a lacração, né? Então, eu acho que é uma discussão grande que a gente pode fazer aí. Ale, quer falar alguma coisa? Não, eu ia fazer um parênteses do que o Eliseu falou, é que isso só aconteceu, na verdade, porque você tem disposição a aprender, né, Eliseu? Uhum. Que o parâmetro que eu ia traçar é que, assim, um dos problemas de partir para o embate é que quando outra pessoa se sente humilhada, você acaba com o espaço e a chance de um dia essa pessoa voltar atrás. Sabe, assim, às vezes a pessoa, ela se agarra a essa teoria ou essa fala meio por birra, meio que nem criança mesmo. Eu fui humilhada e agora eu não posso mais voltar atrás. Então, ter essa sensibilidade de perceber, inclusive, que assim, é alguém que vale a pena? É alguém que pode mudar? Então, assim, para que humilhar e fazer a pessoa passar por essa situação? É exatamente o que o Eliseu falou. Chama de canto, conversa e perceba, inclusive, que às vezes não é aquele momento. A pessoa ainda não amadureceu para entender o que você está dizendo. Tem vivências também. E amadurecimento não tem a ver com idade, né? Pode ser a sua avó, que ainda não viveu aquele momento para poder passar por isso. Então a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade e empatia na prática, né? Porque todo mundo gosta de usar a palavra empatia, mas em relação ao que o outro não tem para com a gente. Mas a gente oferece isso? Isso é muito mais efetivo para nossa luta do que lacrar. Quando eu tenho lacrar, eu tô tendo essa coisa de mostrar o erro do outro. Quando eu criei o setorial LGBT do meu partido, não existia nada lá. Eu brinco, era só mato, assim. E foi muito tempo ter que explicar para os meus... Eu falo que são os meus velhinhos, né? O Roberto Freire escreveu a Constituição, explicar por que ele fala homossexualidade, não... Eu lembro que às vezes o Roberto queria falar LGBT, ele se confundia com as letras. Esse negócio ali do Eliseu. Mas é o cara que na Constituinte lutou para não discriminação de pessoas homossexuais, o único presidente de partido que topou processar o Congresso, assinar uma procuração para a gente processar o Congresso Nacional. Nenhum outro presidente aceitou até o final. Para mim é mais importante que ele falasse direitinho homossexualidade, LGBT, ou que ele fosse esse cara corajoso. Sair da nossa bolha é a grande luta que a gente pode fazer. Né? Eu coordenei a campanha da Marina Silva lá em 2014, no meio daquela confusão do recuo. Eu me lembro de eu ir para Manaus com um grupo de 40 pessoas religiosas, explicar orientação sexual. O que é orientação sexual? Eu me lembro de uma senhora que chegou para mim e me abraçou, bem emocionada, e falou assim, Eliseu,
muito obrigado. O meu filho, ele tem isso aí. Ela não sabia nomear. Mas graças a você eu entendi que não é culpa dele, que eu tenho que amar ele, não é? Eu comecei a chorar naquela hora, que estava eu dentro dessa loucura que é a política, lá na Amazônia, podendo levar uma outra maneira dessa mulher se relacionar com seu filho. Então, se a gente conseguir, eu acho que a gente tem muito que falar de comunicação, de como a gente se comunica, porque eu acho que, infelizmente, as redes sociais levam a gente para essa tentativa de humilhar o outro, de deslegitimar o outro, de atacar o outro, quando se a gente conseguir escutar o outro, por que o outro está falando isso, o que ele não está entendendo, e chamar o outro para conversar, vem aqui, eu estou disposto a te explicar, e a gente pode juntos construir um conhecimento melhor, um pouquinho do seu, um pouquinho do meu, porque a política, ela é a arte do possível, a gente vai de pequenos avanços, a educação também. Essa cultura da internet da lacração leva a um outro problema também, né? O oposto, que assim, alguém lança uma propaganda ou um texto inclusivo ou teoricamente neutro, todo mundo aplaude e acha que é incrível e esquece o que está por trás. A gente não pode também passar a endeusar qualquer marca, qualquer empresa que faça uma propaganda linda, mas que quando uma pessoa vai à loja é agredida por segurança porque é gay. Tem que ouvir frases do tipo, essa sessão aí, essa roupa é para mulher, não é para homem. A comunicação está em todos os níveis e ela está sendo utilizada da pior forma possível. Como você colocou, Eliseu, mais importante é falar direito ou, de fato, estar lutando pela causa, aceitando e se portando dessa maneira. A gente tem que se preocupar muito menos com as nomenclaturas e muito mais com as atitudes. Perfeitos. Vocês deram ensinamentos assim, que dá para levar para várias esferas da vida, né? Tipo, trabalho em equipe, como dar o feedback para uma pessoa. Eu adorei. Sério. A próxima pergunta que a gente tem é: solidão já é algo ruim para mim, mas agora na quarentena tem piorado. Sinto que estou sumindo. Tenho receio de terapia online. O que faço? Era aquilo que a gente estava conversando antes. Eu gosto particularmente de falar sobre esse tema da solidão, porque né, isso é muito comum, né, na nossa comunidade LGBT, se sentir solitário, né? E eu costumo dizer que se sentir solitário é muito diferente de estar sozinho, né? Por que é importante a gente diferenciar isso? Porque o se sentir solitário, ele está relacionado à palavra culpa ou falta de escolha, né? Então, eu me sinto solitário quando eu estou sozinho e sinto que de alguma maneira é uma falta de opção, uma falta de escolha minha ou culpa minha, né? Eu posso estar sozinho, morar sozinho, viver sozinho, né? Trabalhar sozinho, fazer o que eu quiser dessa forma. E se eu colocar isso no lugar de escolha, entender que eu estou assim porque eu escolhi, porque eu gosto, porque eu prefiro, por qualquer coisa que seja, não tem por que eu me sentir solitário, não tem por que isso me gerar angústia, né? A partir do momento que eu percebo que tem uma falta de escolha, ou que eu sou culpado por estar sozinho, porque, né, por exemplo, se a gente pegar o caso da LGBTfobia, porque eu sou gay, as pessoas no meu trabalho me excluem, então eu fico sozinho do ambiente de trabalho por causa da minha sexualidade. De certa forma, eu estou me culpando por conta disso. Pode até ser que eu esteja sendo excluído do ambiente de trabalho por conta de homofobia, por exemplo. Mas não é porque eu sou gay, é porque eles são homofóbicos. Então a gente tem que fazer um trabalho de deixar esse preconceito lá fora, que é difícil, que é um trabalho contínuo, né? Eu costumo brincar, a gente tem quase que matar um leão por dia para a gente poder manter esse pensamento, porque o preconceito é tão generalizado ali em volta daquele ambiente, por exemplo, que chega um momento que eu começo a me questionar, falo, acho que a culpa é minha, né? Porque sou o único aqui que estou sendo excluído aqui nesse grupo, mas não é porque eu sou o único excluído ali que eu sou culpado disso, ou que é errado ser homossexual. Não, o errado continua sendo ter preconceito, continua sendo a discriminação. Então, esse sentimento de solidão ele aumentou aí na quarentena, como nós estávamos falando no começo, justamente por sermos obrigados a conviver com pessoas com as quais naquele momento nós não sentimos tão confortáveis, né? E daí a gente acaba
se sentindo só, né? E até uma coisa que a Lê fala muito para mim também, eu concordo com ela, é que o pior sentimento de solidão é se sentir solitário estando acompanhado com alguém, né? Porque se você está sozinho realmente, fisicamente, eu, como por exemplo, moro sozinho há pouco tempo, e aí eu tinha acabado de mudar para morar sozinho e de repente quarentena, então deixou de ser apenas uma escolha, passou a ser ali uma certa obrigação estar sozinho. De certa forma me angustiou, né, alguns momentos ali, porque tinha acabado de ser uma escolha, uma coisa positiva, gerou ali uma obrigação de não poder conviver com os outros, não poder sair. E aí, né, desabafando ali, conversando um pouquinho com a Lê falou isso, né, de tentar pensar aí nas pessoas que estão obrigadas a conviver. Eu, por exemplo, né, essa pauta surgiu na nossa conversa pessoal ali, porque eu tenho um irmão mais velho que é extremamente homofóbico, bolsonarista e totalmente preconceituoso, e se eu estivesse fazendo a minha quarentena morando com ele, provavelmente eu já teria gasto o meu réu primário ali de alguma maneira, né? E como tem ensino superior, pelo menos ia ganhar uma cela separada, mas, né, deixaria de ser réu primário. Mas, então, e aí isso me deu um alívio, assim, que até deu uma escorregada na cadeira quando a gente falou sobre isso, justamente porque eu enxerguei que é muito melhor eu estar quarentenando ali sozinho no meu apartamento do que uma pessoa que fosse me violentar todo dia com os vídeos de Bolsonaro e com as apologias aí às violências que ele ouve lá no celular dele. Porque, inclusive, né, pessoas que são bolsonaristas não conhecem a ferramenta fone de ouvido, né? Então, tem que ser viva a voz, que é para impor isso para os outros, que é uma violência, que é uma imposição, né? Então, a solidão está relacionada com isso, essa culpa que a gente sente por estar sozinho. Não tem problema nenhum estar sozinho. O problema é quando a gente se sente solitário, né? Freud lá atrás falava da diferença de melancolia e angústia, né? Eu acho que a pandemia, ela potencializa dramas, assim, traz dramas novos, porque ao mesmo tempo que as pessoas que estão sozinhas estão se sentindo sozinhas, as pessoas que não estão sozinhas também estão sofrendo. Tem casais aí que nunca ficaram tanto tempo junto. Eu e meu namorado mesmo no primeiro mês, até a gente entender o ritmo de cada um, ele ficar um pouco na sala vendo os desenhos que ele gosta de ver, eu ficar vendo meu jornal aqui, porque não estava afim de ficar vendo o musical da Disney com ele, a gente teve que se encontrar e conversar muito e entender, porque todos os dramas aparecem, né? Eu acho que é normal se sentir um pouco sozinho num isolamento social, né? Embora a gente tenha aí um monte de ferramentas, olha, a gente aqui batendo um bom papo, só falta a gente estar tomando um vinhozinho aqui para isso aqui ficar mais divertido. E eu acho que existem ferramentas para a gente enfrentar isso. E qual é o grande drama que a gente está vivendo com a quarentena? É a falta de horizonte, né? Porque quarentena é 40 dias. Os 40 dias já foi há muito tempo. Eu estou aqui preso em casa já há mais 100 dias. E a gente não sabe quanto vai, porque as mortes não diminuem, os governos não fizeram a sua tarefa. Então, eu acho que é natural que isso aconteça. Eu acho que a pessoa perguntou alguma coisa sobre terapia. Quem estiver muito angustiado, acho que é importantíssimo procurar ajuda antes que vire algo que desencadeie algo pior lá na frente. Diferente de pessoas que já tinham esse sentimento de solidão e que isso pode estar muito mais agudizado agora pelas situações que essa pandemia traz. E, de novo, eu acho que pior do que ela trouxe é a falta de horizonte. A gente não sabe quando é que a economia vai se recuperar, a gente não sabe quando é que a gente vai poder andar na rua, a gente não sabe quando a gente vai poder abraçar a nossa família de hoje. Eu amanhã talvez viaje para o Rio de Janeiro. Confesso que eu estou morrendo de medo de sair de casa. Vai ser a primeira vez em 5 meses, eu acho, que eu vou pisar na rua, fora ir até o Senado caminhar. Vou acho que botar uma burca para poder caminhar. Então, isso tudo traz para a gente um monte de sentimentos. Então, eu acho que é um momento fundamental para a gente entender que a gente não tem que enfrentar as coisas sozinho, tá? Várias universidades estão oferecendo, assim, atendimento gratuito, mas eu acho assim, quem pode gastar, não tem investimento melhor do que com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar. Porque você ficar bem ajuda você a ficar melhor com o seu namorado, a ficar melhor com a sua família, a ficar melhor com seus amigos. É um investimento fenomenal, assim. Eu vi muita gente falando, que saudade de ir ao cabeleireiro, que saudade de ir ao shopping. Ouvi pouca gente falando que saudade de ir ao psicólogo. E a gente tinha que estar pensando sobre isso, assim.
porque a gente não adoece só a gente. Quando a gente fica ruim, a gente adoece todo mundo que está ao redor da gente. E o Brasil fala pouco de saúde mental. E saúde mental é muito importante. A gente há pouco tempo, nesse ano, garantiu lá os psicólogos nas escolas, uma luta muito grande contra o governo para garantir, mas que é fundamental. Assim, as escolas também são ambientes super ansiogênicos, competitivistas. A gente tem uma cultura no Brasil, né, dessa coisa do currículo, da nota, enfim. Então, procurar ajuda é super importante. E, gente, a gente está vivendo um caos. É a maior pandemia dos últimos tempos. Então, assim, é normal ter um pouco de distúrbio de sono, se sentir angustiado, e é muito bom procurar ajuda quando a gente está vivendo um drama tão grande que está custando tão caro para tantas pessoas. Eu queria só sugerir que, né, a questão da resistência de fazer a terapia online, a gente pode começar aos poucos. Tem não só a Rainbow, como várias outras iniciativas e outros grupos têm feito roda de conversa. A roda de conversa é um jeito de você começar a se introduzir nesse universo digital, já que você tem uma dificuldade de lidar com a situação, e não necessariamente você precisa falar, né? Dependendo do formato que por exemplo, na Rainbow, a roda de conversa que a gente faz, é quase como de filme, sabe? O pessoal vai se reunir no grupo do ar, porque a ideia é a gente perceber, inclusive, parte dessa solidão que a gente sente, falando por experiência pessoal também, é um pouco desse abandono, né, Eliseu? Que é o abandono por parte do governo, é sair na rua, ou ver pela sacada, pela janela, o quanto a minha vida importa pouco para o outro, que não usa máscara, que fica por aí. Eu estou 100 dias também quarentenado e fico vendo as pessoas, famílias inteiras com bebês de colo na rua. Isso, a consciência de que a minha vida não vale nada para a sociedade e para o outro, causa esse sentimento de solidão, causa essa tristeza profunda também. Acho que é uma quantidade de coisas que a gente está tendo que absorver e não está conseguindo lidar, não consegue nomear, né? E aí, às vezes, não necessariamente na terapia direta, como o Eliseu colocou, tem grupos que fazem gratuitos, quem tem dinheiro deveria investir mesmo, porque o ideal da terapia é que a gente faça sem a necessidade já, né, para que não consiga prever ou prevenir um problema. Mas a roda de conversa serve para isso mesmo, é um bate-papo com pessoas que você vai se identificar que não é só você que passa por isso. Porque muito dessa sensação de melhoria não passa pela solução, porque o problema não tem solução. Essa questão que a gente está vivendo agora não tem uma solução mágica, mas reconforta de fato você estar junto de outras pessoas que passam pelo mesmo. Não tem mais aquele negócio, não, será que sou só eu, esse perdido no oceano? Isso ajuda bastante. Então, fica de sugestão para quem quer começar a quebrar essa barreira. Se acha difícil fazer a terapia, procura algum grupo que faça roda de conversa, um grupo de estudo de livros mesmo, algo que você consiga interagir com outras pessoas, mesmo que seja à distância. E às vezes é mais fácil conversar com alguém que a gente não conhece do que com alguém que a gente tem que conviver. Perfeitos, adorei muito a sugestão de vocês. É até legal que é uma das coisas que a gente costuma fazer assim na frente Poly Pride. A gente faz um rolê por mês, assim, por videoconferência, o pessoal trocar experiências. E a gente também tem um chat anônimo que as pessoas podem mandar coisas. Então é sempre interessante ver que outras pessoas estão passando por coisas que a gente está passando, sabe? Tipo, essa questão é importantíssima. Aí a próxima pergunta é: morava sozinho, mas com a pandemia tive que ficar na casa do meu pai. E ele é extremamente preconceituoso. Como conseguir passar por isso? Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Esse drama da família, da relação. É difícil responder sem saber o que é esse preconceituoso. Se é um pai que só não gosta ou se é um pai que agride, que ataca. Eu acho que a gente tem graus sobre isso. Como eu disse, a gente está vivendo uma situação absolutamente atípica. Alguns vão ter que enfrentar isso com as ferramentas que têm. Quer dizer, esses dias foi isso mesmo. Uma menina de 14 anos de Sergipe me procurou no Twitter porque ela contou para a mãe que era bissexual e a mãe bateu nela. E aí eu coloquei ela em contato com uma entidade LGBT de lá, tentei falar com o pai dela, mas assim,
se a gente... a justiça pode fazer algo com essa mãe? Pode, mas a menina vai para onde? Como é que a gente resolve isso? E aí tem várias ferramentas, procurar a escola, procurar outros adultos, mas infelizmente tem pessoas que estão presas num núcleo que todo vai valorizar isso, assim. Essa menina era isso, ela disse, a escola era extremamente católica, enfim, dentro de um drama sobre isso, assim. Então, se a situação é essa, assim, é entender que vai passar, né? Você falou que ela está com o pai durante a pandemia. Então, durante a pandemia, vai ter que segurar um pouco essas questões, tentar não tocar muito nesse assunto, fazer daquela convivência, é triste falar isso, né? A menos pior possível, a mais segura possível. Em momentos extremos, opte pela sua segurança. Porque no calor dos momentos os pais são agressivos, podem ser agressivos. A violência física, infelizmente, é uma realidade para a nossa população, para vários jovens, né? Eu tenho feito uma discussão muito grande dentro do Congresso Nacional contra o homeschooling. O homeschooling é uma pauta conservadora, justamente para deixar essas crianças dentro de casa. Muitas pessoas não conhecem a importância que a escola tem no combate ao abuso dentro de casa. Uma criança que apanha em casa e chega com marca na escola, principalmente na escola pública, na escola onde o professor tem estabilidade, ele não vai ser demitido se ele denunciar uma família agressora. Então, a rede pública de educação é uma grande ferramenta de combate à violência familiar. E agora a gente não está tendo isso, né? As crianças estão dentro de casa. Então, a gente está vivendo, assim, um drama impensável. A gente já viu aí que as denúncias de violência contra a mulher aumentaram assustadoramente nas famílias. A gente está vendo várias campanhas assim, de denunciar, mas a mesma denuncia e faz o quê? Como é que a gente está lidando com isso num momento de isolamento, onde até a polícia está com medo de ir para a rua, está todo mundo assustado. Então, assim, se for possível coexistir, segurar um pouco, porque é típico da adolescência, querer falar da sua sexualidade, querer conversar. A gente falou isso lá atrás, né? A gente queria muito, e eu sei como é importante que os pais nos amem, nos aceitem. Nem sempre isso é possível, e não quer dizer que o pai não te ama. Quer dizer que a mente dele está confusa com vários valores equivocados, com várias fake news, com várias teorias conspiratórias. A nossa população LGBT ela foi eleita o cavalo de batalha. Eu sempre falo assim, que antigamente era a mulher desquitada. Quem ia destruir a família era a mulher desquitada. A sociedade venceu isso. A mulher desquitada não sofre mais aquele preconceito todo. Não é que não sofre nenhum, mas não sofre mais aquilo. Eles têm que escolher, porque políticos que não têm propostas, eles precisam vender um inimigo para se vender como salvador. E é isso que esses caras fazem. Olha, o LGBT, esquerdismo, doutrinação vai vir aqui destruir a sua família. E aí eles são os salvadores da família. E isso, infelizmente, afeta um monte de pai e mãe que, na verdade, quer só o bem para sua família, mas não entendem como é esse bem. Por isso que, na construção do que é a educação de um jovem, a educação não é uma escolha da família. Artigo 205 da Constituição. A educação é feita pela família, pela sociedade e pelo Estado. Porque a família erra, o Estado erra e a sociedade erra. A gente precisa dos três, que os filhos eles não são propriedade dos pais. Eles são responsabilidade dos pais. Isso é muito diferente e cabe ao Estado acompanhar e tutelar essas relações para que as famílias não sejam um lugar de ódio, de sofrimento. Se o pai estiver aberto ao debate, tem ferramentas. Eu sempre recomendo as Mães pela Diversidade, que fazem um trabalho super bacana de acolher famílias, de falar sobre isso, de um espaço onde esses pais podem falar das suas angústias, das suas culpas. É muito comum o pai pensar onde eu errei, o que eu fiz para o meu filho ser assim, né? Porque tem essa ideia de que o filho virou gay porque o pai não era bom pai. Isso é uma bobagem, mas alguém precisa levar esses pais a refletir sobre isso. E aí, de novo, ou psicólogo, ou profissionais, ou ONGs podem fazer essa mediação da conversa. Às vezes é bom para um pai, para uma mãe, ver um outro adulto falando para ele, você não tem culpa, o seu papel aqui é de acolhimento, o seu papel aqui é de entender o seu filho, isso é fundamental. Adorei as dicas, se alguém tiver mais algo para complementar, então vamos para a próxima. Dentro da minha família, ninguém respeita meu nome e pronomes. Como lidar com isso e manter essa
a sanidade mental. Às vezes me sinto afastado do meu próprio eu. É muito importante a gente pensar, né, nessa questão, que é basicamente sobre o outro. A dificuldade que o outro tem de entender é uma identidade de gênero não binária, ou não binária no sentido de não estar dentro daquele binário que a pessoa aprendeu como sexo biológico, né? Então, é um trabalho de entender que é sobre o outro. Assim como nós estávamos falando sobre LGBTfobia e sobre as formas de discriminação no trabalho, nos outros lugares, é entender que, de alguma maneira, a pessoa também tem o tempo dela para entender sobre aquilo, né? Primeiramente, é importante a gente diferenciar a questão do não conhecimento, do não entender, com discriminação, com violência, né? Tem muitas pessoas que não conseguem ou não entendem como chamar ou como funciona essa transformação, simplesmente porque não é algo da realidade delas, porque elas não conheceram sobre aquilo, né? Porque se a gente for pensar no movimento trans enquanto militância, enquanto aparecimento nas mídias, aí é uma coisa muito nova, né? Apesar de termos pessoas trans desde a época das cavernas, né? Na questão da visibilidade é uma coisa muito nova para as pessoas, né? Então também precisamos entender que, além do preconceito, além de não ser uma coisa natural, toda mudança leva um tempo para ser compreendida, né? Eu costumo falar isso com os meus pacientes no consultório, as pessoas trans que eu atendo, ou mesmo as pessoas gays, lésbicas, que quanto tempo nós levamos para entender a nossa sexualidade? Quanto tempo nós levamos para nos identificarmos como uma pessoa trans? Para não nos identificarmos com o nosso sexo biológico, por exemplo? Com certeza de nenhum de nós foi de um dia para o outro. Uns mais rápido, uns menos, uns já são assumidos desde da infância, adolescência, outros, né, na fase adulta. Tem pessoas se assumindo e se identificando de outras maneiras, 50, 60 anos, né? Não tem uma data pré-definida para isso, né? Não tem uma fase da vida com que é mais adequado ou menos adequado a gente se assumir, até porque essas transformações elas vão sendo percebidas durante a nossa vida, né? E aí nós levamos meses, anos, às vezes décadas para entender a nossa sexualidade ou a nossa identidade de gênero. Aí de repente nós queremos que o nosso parente, nossa mãe, nosso pai entenda de um dia para o outro. E hoje eu sou Hamilton, amanhã eu sou um nome feminino e automaticamente a minha mãe a partir de amanhã tem que me chamar de mulher. E ela passou 32 anos me chamando de Hamilton. Será que é tão simples assim para o outro? Sendo que nem para nós isso foi simples, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, em tomar cuidado em cobrar do outro algo que para nós também não é tão fácil, né? Então, como eu falei no comecinho da nossa conversa de hoje, é pensar primeiro no que isso significa para nós, no tempo que isso levou para nós, na transformação que foi necessária para nós entendermos aquilo, para depois, né, querer exigir isso do outro. Eu acho que nós temos sim que exigir que os nossos pronomes, os nossos nomes, as nossas identidades sejam respeitadas, até, né, como o Eliseu falou, é uma questão política, uma questão social, não é somente uma questão emocional, né? Acho que nós, como LGBTs, temos responsabilidades políticas, assim como todo indivíduo, né? Então nós temos sim que exigir isso dos nossos parentes, dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, mas ao mesmo tempo a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. Claro, percebendo, né, onde é uma questão de tempo, onde é uma questão de adaptação e onde é uma questão de discriminação. Porque a gente percebe no tom, a gente percebe na forma da pessoa falar. Às vezes a pessoa erra o pronome ou erra o teu nome, porque ela está acostumada da outra forma, e ela já se encolhe, ela já fica envergonhada, ela já pede desculpa. Ai, desculpa, errei de novo. Tudo bem, nós podemos errar, nós podemos ter um tempo para nos adaptar a isso. Essa situação é diferente de uma pessoa que insiste em discriminar. Eu tive um relato recente de uma paciente trans que ela está no começo da transição, então ela ainda não tem o que as pessoas chamam aí de passabilidade trans, né? Ela ainda não tem uma passabilidade como mulher muito grande por ter começado há pouco tempo a
o processo. Ela foi esses dias feliz da vida com as amigas dela num restaurante, comemorando que podia ir num restaurante. Era um lugar que estava super vazio, estava super numa condição propícia ali para almoçar na quarentena. E ela foi discriminada pelo garçom. O garçom chegou para ela e falou: e aí, amigão, o que você vai querer? Aí ela falou que não era amigão, falou, né, como ela se identificava. E nas outras 3 vezes que ele atendeu a mesa dela, onde elas estavam, ele se referiu a ela como amigão e como outras questões masculinas ali. Isso sim é preconceito. Não é, mas é adaptação. Não, porque ele não a conhecia no gênero anterior, não estava acostumado a chamá-la com nome masculino, então ali não é adaptação, ali é transfobia, né? Então a gente precisa separar o que é adaptação da pessoa referente ao gênero ou referente à sexualidade do que é preconceito. Eu estava falando com um amigo meu, que a gente é amigo do Tami em comum, né? E teve toda essa polêmica aí da campanha da Natura com o Tami. E no meio da conversa, em algum momento, eu falei, Tami. Eu falei, meu Deus, se eu falar isso em público, eu vou massacrar ele. Ele falou, não, mas ele não liga. Mas é um pouco do que o Hamilton falou, porque a gente ficou um tempo chamando ela de Tami, depois do Tami. Essa é a identificação. Eu acho parecido também com o Pablo Vittar, que muita gente fala Pablo Vittar, mesmo o Pablo tendo dito que ele é gay, que ele é drag, porque essa compreensão é algo que ainda está sendo construído e debatido. Então, eu conheço bem os dois, tanto o Pablo quanto o Tami, sei que eles não ficam bravos, até porque são pessoas que estão no espaço público, que entendem essa dificuldade. Eu acho que dentro de casa vem um pouco isso. Quando eu atendia pais de LGBTs, eu me lembro de um pai que falou assim, Eliseu, para mim é muito difícil chamar no masculino, porque eu tenho que entender que minha filha morreu. Ele está falando morreu, não morreu no sentido simbólico, aquele corpo de menina que ele comprou roupa, que ele desejou, que ele acolheu, aquilo ali acabou na vida dele. E que agora é um novo corpo, de um novo menino, com todos os medos que a transfobia causa nas suas famílias. Então tem uma confusão do inconsciente, que é uma maneira desse pai ainda segurar um pouco a vida. Então eu converso muito com as pessoas trans sobre isso. E eu lembro das minhas amigas que moram lá na Europa, falando assim, a única pessoa que eu deixo me chamar pelo meu nome de risco é minha mãe. Porque ela amava muito aquele nome. E vão encontrando maneiras de chegar num ponto em comum, onde aquilo não vire um drama familiar. O ideal é que a gente possa educar todo mundo, para que todo mundo respeite o nome social, que respeitem os gêneros. É claro que é. Mas eu acho que dentro da família a gente pode chegar num ponto de conforto, entendendo também o drama desses pais, como é difícil para todo mundo. A transfobia, ela não é um drama só para a gente, ela é para a família também. A família é muito atacada, olha o que vocês fizeram, principalmente a família que está em espaços preconceituosos. Então imagina um pai e uma mãe muito religiosos que aceitam a sua filha trans, mas como ela é acolhida na igreja? Quando ela vai lá e o bispo cobra dela, olha a sua filha, olha o que ela está fazendo, olha, vê se isso pode. A transfobia é muito violenta, né? Ela é muito agressiva e ela é com todos, assim, sabe? Ela atinge a todo mundo, ela atinge no espaço de trabalho, ela atinge na família. Então, a gente tem que sempre entender essa arte das possibilidades e do diálogo, até porque a transformação ela se dá aos pouquinhos. O processo de educação dentro de casa, com a família, ele é aos pouquinhos, numa conversa, num momento que você está mais tranquilo, fala, mãe, eu não gosto quando você fala de mim assim. Quanto mais a gente conseguir falar sem ser uma briga, sem ser um ataque, mais chance eu dou para o outro se ressignificar aos poucos. Porque aí, num momento feliz, a mãe vai querer te agradar. E aí a mãe vai usar o pronome que você gosta, ela sabe o que ela te faz feliz. A gente sabe, nem sempre a gente consegue fazer o melhor, né? Relação familiar é muito difícil, hein? Eu estudei terapia sistêmica, às vezes a gente é muito do enfrentamento dentro de casa, que a gente quer ter razão, né? Mas às vezes também a gente quer agradar o outro, a gente quer ter um bom momento. Então, vá dando sinais de como é que você gosta e respeitando um pouco o ritmo do outro. É uma dança. Às vezes você vai dar uma cobrada, às vezes você vai dar uma relaxada, e aos poucos você vai construindo uma relação muito boa. Assim. Eu saí de casa quando eu me assumi gay e depois saí do meu estado. Fui morar no Rio de Janeiro, porque eu morria de medo da homofobia.
10 anos depois, levei minha tia para a farm de Amoedo, ver um monte de homem se beijando no meio da praia, e ela ficou lá, nossa, assustada. Mas levei 10 anos para essa construção. Hoje ela deve estar assistindo a nossa live aqui, eu falando sobre isso. Ela assiste todas as minhas lives e acompanha tudo. É um processo grande, a tia tem mais de 70 anos. Todo esse processo de você respeitar o ritmo do outro, o tempo do outro, tentar não agredir o outro. Eu sei que às vezes é difícil, mas é isso aí. Só para complementar, como a gente acaba sempre caindo em comunicação, isso que é da educação que o Eliseu falou, é assim, a gente exige do outro esse ritmo, né, fazendo o gancho com o que o Hamilton colocou, mas a gente tem que fazer um exercício também. Eu entendo as outras siglas, eu estou exigindo que alguém se refira a mim com um gênero que eu me identifico tudo, mas eu já parei para explicar de fato para essa pessoa por que é importante, qual é essa construção, porque é muito fácil eu chegar e falar assim, então, olha, a partir de hoje, meu nome é Ronaldo e todo mundo tem que aceitar isso. É um direito que eu tenho, mas vai ser muito mais fácil, mais tranquilo o processo se eu sentar e explicar o que aconteceu, como é que eu me sinto, para que essa construção seja feita de forma conjunta. Que como o Eliseu colocou muito bem, assim, a família toda acaba tendo que enfrentar junto, escolhendo ou não. A pessoa trans, sendo ou não parte desse universo, ainda que tenha sido expulso, você sempre vai ser pai dessa pessoa, mãe dessa pessoa. Então, se você engajar as pessoas nesse processo para entender, você inclusive dá ferramentas para sua família inteira lutar junto. Totalmente. E a gente até estava conversando outro dia na comunidade sobre, às vezes, a gente, como LGBT, ter que carregar um pouco essa explicação para outras pessoas, né? E que, às vezes, isso pode acabar também se tornando uma pressão sobre a gente, né? O que vocês acham sobre isso? Bem, isso é muito comum, né? Eu virei consultor desse assunto para todos os meus amigos, em todos os churrascos, em toda coisa, eles querem saber o que é não binário, o que é binário, o que é sexuado, o que é... Eu mesmo confesso que eu não dou conta de todas as mudanças que a gente faz na sigla, de como se fala, se usa o queer, se não é queer, se queer é identidade ou não, mas eu acho que a gente tem um papel político. Eu não gosto do termo responsabilidade, porque ninguém é obrigado a saber de tudo ou virar um especialista nisso, né? É até uma coisa que eu acho engraçada, acho que eu brinquei com vocês no começo, eu sou especialista em psicologia e educação, não em LGBT, mas eu acabei tendo que aprender, porque todas as vezes que eu era chamado para algum lugar, alguém me perguntava coisas bem teóricas, assim, porque a carência de informação é muito grande. Então a gente tem feito muito isso dentro do movimento LGBT, né? Trazer informação, trazer conhecimento, porque o conhecimento é a base da civilização. A gente tem que entender que preconceito é uma coisa natural do ser humano, é uma maneira da gente se organizar, separar os outros. A civilização ela vem com um esforço, a gente precisa lutar por ela. Onde é que a gente luta pela civilização? A gente luta por ela na escola, a gente luta por ela na cultura, a gente luta por ela na política. Quando a gente lutou pela criação da homofobia, eu fui muito criticado. As pessoas diziam que era uma pauta para prender preto e pobre. Claro, é uma crítica justa ao sistema legal brasileiro. Mas mais do que isso, ela era um momento do Estado brasileiro dizer: eu não tolero homofobia, eu não tolero transfobia. E logo em seguida a gente teve todo aquele ato no futebol, onde os times tiveram que dizer: olha, não pode ter homofobia nos estádios, e aquilo foi maravilhoso. Veja que o primeiro secretário de Cultura do Bolsonaro, ele renuncia ao cargo quando o Bolsonaro tentou proibir filmes LGBTs da Ancine, dizendo: o STF criminalizou a homofobia. Então, a importância de uma declaração do Estado brasileiro de dizer: este país não tolera mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo nas redes sociais o pessoal dizendo assim: agora a homofobia é crime. Tem um orgulho nessa fala de: mudamos o Brasil, a gente não tolera mais. O Brasil tem hoje a melhor legislação do mundo de combate à homofobia, pelo menos no papel, né? Com injúria, difamação imprescritível, inafiançável. Isso é um valor simbólico que a gente ainda não deu conta, assim. Mas só em pegar em dados, a gente já viu que o número de crimes homofóbicos diminuiu de um ano para cá, de 2019 para 2020, em 15% a 20%.
esses dados não são seguros, mas tem um impacto social e simbólico muito grande que enfrenta um governo que é a primeira vez que a gente tem um governo assumidamente inimigo da população LGBT. Total, gente. Muito obrigado aí. Agora vamos aos avisos finais. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é os nossos prêmios. Então, voltando, que a gente ganha 15% de desconto participando dessa atividade na Evino, para vocês tomarem um vinhozinho em casa. Então, a gente está mandando agora o link do feedback para vocês participarem e ganharem esse prêmio. Vocês têm que estar inscritos e têm que preencher o nosso feedback. A partir do nosso próximo evento, que vai acontecer hoje às 6 horas, vocês ganham 10% de desconto da 99 Pop. E a partir do terceiro evento, vocês participam de um sorteio a 1 ano de Netflix e a um vale de Outback. Então, preencham o feedback, tá? Eu queria mais alguns avisos. Então, eu queria pedir desculpa pelo nosso atraso no começo. Acho que essas questões todas online acontecem de algumas coisas não saírem como planejado, então, perdão. Próximo aviso seria que nosso próximo evento, então, vai ser às 6 horas. Ele vai falar sobre saúde sexual para pessoas LGBTQIAP+, com presença de Jorge Beloc, Matheus, Laísa, Vinícius Lacerda. Acho que é isso. E eu queria agradecer muito os palestrantes, então agradecer a Alessandra, o Hamilton, o Eliseu. Queria agradecer os nossos 2 intérpretes, tanto a Bruna quanto o Sérgio, que estão aqui com a gente. Agradecer a equipe do PoliPride e o PoliGen, que ajudou um pouquinho a gente também. E todos os nossos telespectadores que estão assistindo a gente, então muito obrigado, a presença de vocês é muito importante, tá? E agora eu vou dar um tempinho para os nossos palestrantes se despedirem. Então, quer começar, Milton? Muito bom estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o primeiro convite da PoliPride, né? É bom voltar a trabalhar na Poli aí, outra profissão, né? Já tive uns contatos antes aí. E eu sempre brinco que eu saio com o coraçãozinho mais aquecido quando eu participo desses eventos, porque é sempre uma troca muito valiosa para todos nós, né? É muito gostoso poder trocar essas ideias, trocar conhecimento e poder, né, fortalecer, né, um pouco mais a nossa comunidade. Sempre que eu participo de algum evento desse, eu sinto que a gente está fortalecendo o nosso trabalho aí. Muito bom, muito obrigado mesmo. Queria agradecer também, poder participar, falar um pouco sobre comunicação, como a gente debateu o tempo inteiro, acaba tudo caindo um pouco nisso, educação, comunicação, e é o bom senso, né? Se colocar no lugar do outro, conhecer um pouco melhor a nossa língua e sempre primar pela conversa. Agradecer a oportunidade de falar com vocês. Qualquer dúvida, escreve pra gente. Pergunta. Eliseu? Agradecer muito o convite, adorei estar aqui, já até chorei um vinhozinho aqui, tem que chamar a gente de novo para a gente ficar um tempão batendo papo, assim. Eu fico muito feliz, assim, as minhas redes sociais estão bombando, o pessoal me marcando no Instagram do nosso papo aqui, eu acho que o pessoal gostou, eu fico muito feliz. Nós somos o maior movimento social de rua do mundo. Ninguém coloca 3 milhões de pessoas na rua todo ano, só em São Paulo, 1 milhão no Rio, 200 mil aqui em Brasília. Como a gente consegue fazer? Com alegria, com festa, com força, um movimento super político, lindo. Nossos corpos são políticos, nossos beijos são políticos, nosso afeto, nosso amor é político. Eu gosto muito de falar assim, deixa o ódio de lado que a gente vai passar com o nosso amor. Eu acho que é isso que a gente faz. Eu tenho um orgulho danado desse movimento LGBT, de quando a gente faz essa parceria com pessoas da educação, com psicólogos, enfim, a gente consegue estar em muitos lugares diferentes. Agradeço a oportunidade de me chamarem aqui para falar. Sei que eu falo muito, devo ter apurrinhado vocês, né? Ossos do ofício. Foi um prazerzão estar aqui. Ficava mais um tempão batendo papo com vocês. Conheço o pessoal que vai vir de tarde, assistam. Falar de saúde para a nossa população é muito importante. A gente tem perspectivas muito próprias, mulheres lésbicas, as pessoas travestis. Então é um conhecimento muito importante, porque quando a gente vem aqui, assiste, recomenda para alguém, fala para o outro, a gente está fazendo essa nossa luta reverberar. Cada um de nós tem um papel muito importante, né? Eu, no dia do orgulho agora, tive o orgulho de estar na frente do Congresso Nacional, quando a gente iluminou ele pela primeira vez nas cores. Eu fiz um ofício ali, consegui com o meu amigo Contarato e com o Daniel
Coelho, historicamente, iluminamos o Congresso Nacional. Então, assim, a força que a gente tem tido da articulação, eu tenho um orgulho danado. Eu estava lá sozinho, mas representando um monte de gente. Eu acho que é isso. Eu sei que eu tenho vários privilégios por ser um professor, um homem branco. Usar esses meus privilégios para levar a voz de todo mundo é um dos orgulhos grandes que eu tenho. Obrigado vocês. Obrigado, Gabriel. Você é uma gracinha, super simpático, paciente. Tá aí, ó, nota 10, a Globo já pode contratar para apresentar um programa lá. Vocês também, foi um prazer, Alessandra, conhecer vocês. Espero que um dia a gente se conheça ao vivo. Sério, gente, foi muito bom. Eu amei mesmo. Agora a gente vai passar a vinheta para falar das nossas próximas atividades, então não percam e beijinho! E toda tempestade antecede a calmaria. Toda calmaria antecede a tempestade. E toda tempestade antecede a calmaria. Idolatre o gozo, não há pecado, dúvida vã, haverá desejo depois de amanhã. Vida impertinente, mas sigo crente, tira de mim toda a culpa que me assalta em todo fim. Lambe a minha alma, chupe os pecados do corpo infindo. Reza de joelhos, eleva-te ao paraíso. O verde dos seus olhos, os dois lados do abraço. Esse amor machuca, tal como espinho de cacto. O verde dos seus olhos, os dois lados do abraço. Esse amor machuca, tal como espinho de cacto. Não posso viver sem, mesmo que eu queira não te largo. Te amo, cacto, temos um pacto. Sai do meu caminho, já sabia o que perdeu. Ciência de carinho agora que já não sou seu. Bem que eu te avisei, tanto eu te falei. Se disser tá tudo bem, eu vou dizer aquilo que você perdeu. Seu direito. Eu sei o que você quer fazer. Você quer me enlouquecer. Eu sei o que você quer, eu sei o que você quer fazer. Você é louco que eu deixo ela fazer o que quiser comigo. Toda vez que eu me aproximo e faço ela de abrigo, ela faz de conta que as coisas que me disse não passaram de mentira. E quando eu me afasto, ela não gosta, corre atrás, e é assim que o jogo vira. Sempre que